Salve, família! Salve, rapaz! Podcast Coab USA chegando até vocês. Temporada número 4 já do... Começando com... começamos forte agora, hein? Agora... Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero expressar, como sempre, os nossos mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, pela energia que alimenta a alma, estimula a mente. A realeza da música popular brasileira. É isso. Ele é empresário, é músico, cantor, compositor, Olha o currículo do cara. produtor e diretor musical. Não, o cara não tem mais Meia tempo hora para... só de meia hora. Você que tá cansado que seu trabalho é das 9 às 5, olha o currículo do homem. É verdade. É sócio junto com o Jairzinho, salve pro Jairzinho, pra Tânia. Ele é sócio junto com o Jairzinho da S de Samba, produtora musical. Tem vários trabalhos aí na TV brasileira, corporativos também, vários prêmios. Legal. Né? Um dos fundadores da Baixo Augusto aí, que tá chegando o samba, o carnaval. O carnaval tá aí, hein, gente? O homem faz tudo e faz tudo muito bem, carrega um legado aí que espalha pelo mundo, um legado da música brasileira, com muito orgulho, com muita dignidade, com muita qualidade. Família, para quem já conhece, o homem tá aqui. O homem chegou, hein, O homem pai? tá aqui. Para quem não conhece, assim, busca um acesso à internet, procura no Google aí. Quem tá aqui, eu apresento com muito orgulho com a gente aqui hoje, Simoninha. Pô, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, E irmão. bem-vindo ao podcast Coab USA. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Edu. Obrigado, Fábio. Uma honra, um prazer estar com vocês aqui trocando essa ideia. Simbora. Eu só esqueci de avisar o Fabinho na minha introdução que o homem é palmeirense. Simoninha, aqui é o lado da treta, aí é o lado da treta. As pessoas trabalhavam enlouquecidamente, viravam noite, e não tem fim de semana, aí não tem... Como se isso fosse uma qualidade. Sim. E eu sempre fui um cara que falei, cara, isso não é uma qualidade. Está longe de ser uma qualidade. Isso é um defeito... Eu continuo achando isso até hoje, tá? É um defeito horroroso, assim. Eu sou um workaholic. Eu sou um cara que trabalha muito. Mas é importante a gente aprender, assim, eu posso trabalhar muito, porque eu sou independente, faço muitas coisas e tal, não sei o quê, mas dentro de uma estrutura, você tem que dar a oportunidade para as pessoas respirarem também. Sim. Cara, você que mora nos Estados Unidos, o que eu aprendi lá fora muitas vezes é o seguinte, cara, se você entra às 9, se você sai às 5, tem que resolver das 9 às 5. Se você não resolver das 9 às 5, você precisa trabalhar até meia-noite, então você é incompetente, cara. Porque assim, você resolve... É claro, estou falando no dia a dia. Pô, vamos lançar um produto, temos que resolver um grande problema. Maior, aí, obviamente, que existe esses momentos que você tem uma que... exceção e não a regra. Exatamente, são as exceções, não a regra. Então, o mundo hoje virou essa loucura que eu acho que cabe a gente que vai ficando, né, vai vendo e vai ganhando essa experiência, todos nós, dentro dos seus mundos, dos seus universos, trazer essa experiência para o mais novo. A gente precisa dessa energia. Sim, ela é fundamental, né? Porque a gente também tem outros interesses, outros olhares. Então, é legal esse equilíbrio, né? Sim. Eu acho que o meu papel é trazer um pouco do equilíbrio disso, né? Falei recentemente para um grande artista, um artista novo, brilhante, um dos maiores sucessos da atualidade. Eu falei, cara, tenta organizar a sua vida, guarda um tempinho para a família, usa esse tempo para... Respira. Às vezes é difícil a equipe do seu lado querer que você pare, porque todo mundo depende do seu trabalho. Tudo depende, exato. Mas assim, pode acreditar que se você tiver de tempos em tempos ali 10 dias, uma semana, aí num momento umas férias maiores, assim, a sua produtividade vai aumentar. Ninguém vai deixar de comprar o teu show. Verdade. Porque é muito tentador, né? Quando você está fazendo sucesso, aquele dinheiro entrando e você tem que aproveitar. Dá para fazer isso, mas dá para também... por isso que é bom ter alguém que tem experiência. Falar, cara, vamos organizar aqui. Ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cobrar um pouco mais. Vamos cobrar um pouco mais, a gente faz um pouquinho menos e ganha no... E se você está naquele momento bom, as coisas acabam acontecendo favoravelmente. Então, é tudo uma questão... Estou falando aqui de um exemplo... Está fazendo muito sucesso, mas outros momentos, até no momento da crise, a experiência também é fundamental, porque quantas crises já não passou? É verdade. Você aprendeu a lidar, né? A gente aprende, né? E quando você é garoto, você chegou lá, porra, bateu a cara na parede aí. Então tem que... Né? Você aprendeu isso no amor ou na dor? Na dor, né? Na dor. No amor, a gente não. No amor, a gente aprendeu outras coisas. É verdade. No amor você usa. Passando, né? É fundamental. Passando, né? né, Eu sou cara? um cara que acredita muito no amor. Eu sei, mas na porrada que a Eu gente aprende essas coisas, né? Não dá pra...
Isso é até uma discussão que eu tenho muito com amigos que têm filhos, né? Que a gente fala assim, a gente protege muito, né? Será que a gente não está protegendo Até que ponto demais, eu vou e né? até que ponto eu não vou. Porque são as decepções, as frustrações, esses momentos difíceis que você... Puta, como é que eu faço? Imagina. Puta, eu quero... Porra, precisava... Puta, um dia eu quero conquistar aquilo ali. Porra, então como é que eu faço, né? Para conquistar... É foda. Eu acho que é muito bacana esse negócio, essa colaboração, quando eu tenho essa junção de gerações, onde existe essa abertura também para poder guiar. Né? E aí, quando a pessoa tá aberta a ouvir isso... Assim, é que tem que estar também, tem que querer ouvir, né? O outro lado. Mas, assim, Mas o momento acaba, né? Sim, Você vai alguma hora vai batendo tanto bater. na parede, você fala, porra... Vai chegar uma hora que, né? Eu queria trazer um outro... Porque só ouvir o que é bom, isso é enganoso, né? E quando tá tudo bem, quem tá do seu lado às vezes só fala o que é bom, Só porque fala não o que quer é bom. não quer te deixar, enfim, não quer quer te agradar. E às vezes você precisa dizer, olha, tá bom, mas tá errado isso aqui. É verdade. Acho que o desafio é interessante nesses momentos, porque assim, você sai da zona de conforto. Também. E quando você sai da zona de conforto, esses momentos desafiadores, é onde você vai conseguir trazer aí, absorver um maior crescimento, amadurecimento, né? Tendo mais casca, talvez. Exatamente. Perspectiva também, Perspectiva também. Eu tenho no livro Mais Esperto que o Diabo. Pô, você não vai fazer nenhuma piada do Palmeiras? Não, Ainda não. Deixa eu pegar Cara é mais bravo. intimidade. Deixa eu pegar mais Cara é intimidade, né? No livro Mais Esperto que o Diabo e né, no diálogo, né, entre o personagem e o diabo, ele pergunta, né, como que você consegue liberar, né, as pessoas, né, falando com o diabo. Ele falou na hora da dor. Porque aí elas começam a se movimentar, elas começam a entender que ali não dá para eu ficar. É uma coisa bem interessante. Interessante. Você que tá cansado com o seu trampo das 9 às 5. E aí, várias obras assim, de impacto para a cultura do Brasil, né, cara? Assim, a gente vai falar um pouco mais, vai explorar um pouco mais sobre isso, mas já passou pela Disney Channel, já fez Carandiru, Tim Maia, Boleiros, uma série de outras obras aí que a gente vai explorar em mais detalhes. Família, é ele mesmo. Para quem já conhece, o homem tá aqui. Para quem não conhece, eu apresento para vocês com muito orgulho. Robson Nunes. Opa, satisfação, meu velho. Obrigado por aceitar nosso convite, velho. Satisfação em casa. Robson Nunes em casa aqui. Pô, falaram, vamos lá, cara, tem um podcast, não sei o que, USA. Eu falei, caramba, vou chegar lá. Já comecei, peguei ali o dicionário. Hello, how are you? Aí chega aqui, já comecei, tô chegando, lá, vim. É isso, mano, é isso. Agora você falou, ator, dublador, não sei o que, isso aí, amiga, não é versatilidade, é muita conta pra pagar. É os boletos, né? Eu me concentro bastante, principalmente quando eu vou fazer alguma coisa que é desafiadora, mas eu não fico 24 horas, não. Até porque, mano, você tem que buscar a filha na escola, tem que a não sei o mulher quê. que Então, assim, é uma outra realidade também. Sim. Porque se você pega um cenário hollywoodiano, porra, você pode se dar o luxo de fazer um filme e ficar um ano sem trabalhar. Sem trampar. Eu tô, às vezes, saindo do set pra ir pro teatro, pra ir pra outro set. Sim. Eu não posso mexer no cabelo porque... Entendeu? Então é uma outra realidade. Mas claro que quando você... Eu acho que, assim, os processos, no caso do Tim Maia, eu pensei em desistir até. Lá pelo segundo mês de preparação, eu quase desisti. Quem segurou minha onda foi o Babu. Porque o que acontece? Eu sou muito estudioso. Uhum. E o Tim Maia, brother? O Tim Maia, moleque, tocava bateria, guitarra. E tinha cena de eu tocando. E tanto bateria quanto guitarra. A de bateria saiu, graças a Deus. Mas e aí eu queria tocar. Só que aí eu acertava o violão, errava a voz. E aí ensaiando ali na madrugada, que era o trabalho que era o horário que eu mais trabalhava. Aí, cara, um dia eu cheguei pro Babu, cara, não vou conseguir, cara. Não tô tirando, não sei o quê, a bateria tá... E tem isso também, né? Você vai fazer aula, o professor te ensina um método. O Tim Maia, ele era autodidata, ele tocava do jeito dele. Falei, cara, não vai rolar, não vou conseguir, não sei o quê. Aí o Babu chegou assim pra mim e falou, porra, brother, faz o que tu sabe.
Aí eu, como assim, Babu? Interpreta, porra. Aí eu, como assim, mano? Ei, brother, tu não vai virar um exímio baterista em 3 meses. Não vai virar um guitarrista em 3 meses. Pega, e aí ele foi malandro, falou, pega, aproveita que o Mauro Lima, que é o diretor, o Mauro, ele que monta o filme. E o Mauro é muito famoso por ser rápido. Por quê? Ele não faz opções. Ele já tá na cabeça dele que nesse take ele vai estar fechado em você. Então, ele não vai fazer um seu, um meu. Ele já vai fazer o que ele vai usar. Então, ele falou, porra, cara, se tem essa parte da música, estuda bem essa parte. Eu falei, puta, pode crer, cara. E aí, assim, abriu pra mim. Aí eu colei no Felipe, que era o assistente do diretor musical lá do filme. E aí ele me ensinou o dedilhado. Aí eu fiz o dedilhado do Você a Valer, porque era essa a minha preocupação, entendeu? Porra, o filme do Tim Maia. Músico pra caramba assistindo. Não quero Não dar quero. um migué, entendeu? Deixar o braço escondido aqui pra fazer. Não, vamos fazer. E tinha... Que eu tocava mesmo, tinha uma coisa na gringa, quando ele ganhava a guitarra. Tinha o Você, que realmente mostra ali, inclusive, eu dedilhando. E tinha o Não Vou Ficar, que até foi cortado. E o Não Vou Ficar, eu cantava uma parte, né? Tem essa música aqui, ó. Pensando bem... Agora não vai sair nada. Não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais condição. Não, não, não. E aí já cortava pro outro. Aí eu fiz... Não, não, não. Aí o Mauro... Continua. Falei, no caso, só vai até aqui. Aí começou todo mundo a rir. Eu falei, porra, Mauro, você sempre quer só o que tá lá. E eu, justo esse que eu não decorei. Você quer que vá a mais, porra? Ai, que legal, velho. Arrepiou. Você é louco, cara, é bom demais. Você se conecta no filme Tim Maia com um dos maiores ícones da cultura brasileira. Sim. Questão de musicalidade, enfim, artística. Só que o Tim Maia é aquele ser humano único, né? Tem a sua rebeldia, enfim, diversos nuances dentro da sua vida, do aspecto vida e suas vulnerabilidades. Exato. Mergulhar em Tim Maia, o que revelou ali e o que você traz para sua vida atual? Quais as experiências que... Cara, essa pergunta é sensacional, porque é impossível sair de uma experiência como foi interpretar o Tim Maia do jeito que você entrou. É um cara que viveu. Ele pagou um preço muito caro. Sim. Porque ele fazia o que ele queria. Ele fazia o que ele queria. E aí você observa o quanto a gente faz concessões da vida, né? Sim. Porque você... Até pro convívio mesmo. Porque era isso, era um cara que, mano, ele chegava e falava, tem uma passagem que ele vai e volta de Londres como se você fosse daqui pra Zona Leste, entendeu? E aí pede, fica pobre pra caralho de só ter pãozinho com não sei o quê, e daqui a pouco tá rico pra caramba, não sei o quê. E era tudo muito intenso, e fazia. E aí, de repente, ele encontra lá o universo em desencanto, e drogado pra caramba, daqui a pouco joga tudo fora, manda todo mundo andar de branco, pinta os instrumentos de branco. Era tudo radical. E aí você, claro, pra gente, pobres mortais, a gente tem que achar esse equilíbrio, mas eu me permiti ousar mais. Na vida mesmo, sabe? Porque às vezes você fica com os medos, e é natural. Pô, ainda mais a gente que não tem... Não pode sei errar, você, né, mas eu não tenho... Ô, meu irmão. Manda um pix aí. aí. Não tem. Então, o que você conquista, você dá muito valor. Sim. E aí, cara, eu passei a ter menos esse medo de me arriscar e confiar em você também. Porque é isso, a gente... É uma balança ali que você vai equilibrando durante a vida. E o Tim Maia era isso, ele era muito intenso, cara. E estudar esse cara e uma consciência fodida também em relação ao movimento negro. Ele viveu isso lá, né? Ele foi justamente para lá se eu não me engano, era 63, ele estava lá. 64 foi o ano que o Malcolm morreu. York, né? E o Luther King também. Então, ele viu
e bebeu do soul, de toda a parada. Então ele volta com essa bagagem. E é muito louco que volta um cara culto musicalmente, falando inglês fluente pra caramba, e na merda. Que o cenário já... Ele tem uma cena que é quando ele decide para os Estados Unidos, que ele fala pra... Essa cena me mexe muito, eu fiz assim, porque tinha muito da gente aqui, de mim, que ele chega pra mãe e fala: mãe, eu vou para os Estados Unidos. Ela: o que você vai fazer nos Estados Unidos, menino? Você não vai para Brasília estão construindo lá. Falei: não tem nada para mim em Brasília. Aí ele fala: pô, o que adianta eu ter o talento se bota um branquinho para soltar a voz aí, porque é mais engomadinho, é mais bonitinho, porque tinham aprovado o programa do Roberto Carlos e não dele. Ele sabia que ele tinha uma voz mais potente, que ele era mais talentoso, de fato. E aí ele fala: pô, eu prefiro ir para um lugar onde eu consiga alguma coisa, aprenda alguma coisa. E aí ele vai com $12, cara, para os Estados Unidos. Que $12. Chega lá falando que conhece alguém, não sei o quê. E aí é onde eu falo do destino e de Deus também. Porque o cara chega na casa dessa mulher, que ele tinha uma carta com o nome da mulher. Ele chega na casa dela, dorme lá na porta. Aí a família chega: quem é esse cara? Quem é esse louco aqui? Aí ele começa a falar com ela em português. Quando o marido gringo dela pega o passaporte, o filho dela tem a mesma idade e nasceu no mesmo dia que ele, cara. Nossa. Aí já cria uma empatia ali, ele fica naquela casa, entendeu? Então assim, é um cara que ele era muito... E assim, eu fiz o Tim Maia jovem. O Babu, ele tinha a responsabilidade ali de fazer um Tim Maia que todo mundo conheceu, já era foda. Eu tive uma liberdade maior porque eu tinha que fazer esse cara na adolescência, que você não podia ser o Tim Maia. Você tinha que mostrar toda essa personalidade, só que sem ter amarra, porque você, com marrento com 14 anos, você não vai pra lugar nenhum, cara. Você tem que engolir sapo. E aí foi quando mudou uma cena, não a roteirização dela, não como ela foi escrita, mas a intenção de todo mundo, porque tinha uma cena que a gente lia, parecia engraçada. Que é quando ele fala: qual que é teu nome? O Carlos Imperial fala pra ele: qual que é teu nome? É Tião. Tião, você não pode ser cantor com esse nome. Isso é nome de contínuo, de não sei o que. Não, Sebastião. Não, Sebastião não dá. Aí ele fala: pô, mas não vou ser cantor pelo meu nome. E aí eu coloquei um puta peso nisso. Porque, tipo, peraí, eu não vou poder cantar pelo meu nome? É o meu nome. E aí deu o que eu queria, assim, pra cena, sabe? Porque é uma revolta dele. Pô, eu tenho talento, cara. Como é que eu não vou poder cantar pelo meu nome? E aí é quando ele é batizado de Tim pelo Carlos Imperial. Então, assim, cara, são muitos momentos do filme. E eu, pessoalmente, cara, quando eu cheguei em Nova York e fui rodar a cena lá com... Era só o diretor de fotografia e uma parte brasileira. O resto da equipe toda gringa. Eu olhei assim, ali na ponte do Brooklyn e falei: cara, obrigado, Tim Maia. Onde obrigado. Eu tô. Você vê, a gente teve vários músicos aqui também, né? E todo mundo fala, quando a gente fala o nome dele, do nosso convidado aqui, todo mundo fala com respeito. Com carinho, com admiração, né? É verdade. E para construir esse legado da maneira que ele construiu, coisa saudável. E assim, é duradouro por causa da qualidade, né? É verdade. E é um pouquinho desse movimento que a gente vai falar aqui hoje, familiar. Para quem já conhece, é ele mesmo. O homem tá aqui. Para quem não conhece, eu tenho orgulho de apresentar para vocês Valmir Borges. Salve, isso? salve. Porra, pelo amor de Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Pô, que apresentação foi essa? Hein? Dá até vontade de ir embora. Não, não sou eu mesmo. Não, mas é verdade, cara. Assim, quando a gente fala assim, e quando a gente, né, pô... A gente foi ousado, vamos pensar no nome grande, vamos pensar no trazer o homem aqui. Porra. Assim, é com imensa gratidão que a gente recebe você aqui, porque assim, essa reputação que você tem é conquistado, não é dado. Né? Então, para manter nesse nível aí, todo mundo falando, como eu falei na apresentação aqui na introdução, né, cara? Assim, o respeito que você tem na indústria, assim, é algo que, para nós também, que a gente não é do ramo, mas assim, é um motivo de admiração. Porque assim, as histórias que a gente quer contar aqui, no final,
são histórias que de alguma forma nos inspiram. Sim. E quando você traz esse tipo de credibilidade e reputação para o que você faz, assim, é algo muito forte, que passa também muitos ensinamentos e inspiração para quem está recebendo a mensagem, né? Então, assim, é uma honra mesmo ter você aqui, Pô, de verdade. eu agradeço as palavras, agradeço ter sido lembrado justamente nesse hall, nessa prateleira, porque realmente a gente tem pessoas que a gente admira e tem como referência, né? E cada vez que a gente consegue ouvir essas pessoas, a gente sabe a diferença que faz na nossa vida, né? Assim, de seguir, né? De abrir outras possibilidades, outras janelas. E eu estar nessa posição, ser lembrado como nessa posição de alguém que pode trazer alguma boa saída, né? Algum horizonte, fico feliz mesmo, realmente. Obrigado. Mas a gente só não pode cair naquele mesmo erro que a gente falou dos anos 90, de não ter essa instrução, e de não ter alguém puxando a orelha, porque ter parça é muito legal. Ter parça o tempo inteiro. Pô, você é. Só elogiando, só elogiando. Só que na hora que o chicote estrala. É verdade. Você olha pro lado e faz, não tem ninguém, entendeu? É que eu falo, um amigo meu falava, o Rick Lobisomem, Deus o tenha. A gente falava, e aí é o seguinte, aí na hora de morder a maçã, o dentinho fica mole, entendeu? Aí. É verdade. Esse negócio de ver com muito parceiro é complicado também, né? Você fala muito, o amor à música já é patente, né? Essa humanização que você traz no momento de produzir. Acho que a produção é você entender o artista na sua essência, né? Isso, É uma curiosidade. Como você trabalha isso? Se você já ajudou algum artista de grande nome a voltar para essa essência, entender que não é só a música, existe algo maior dentro disso. Sim, cara, sim. Eu inclusive, na parte de produção, eu sempre tento perceber o artista e as circunstâncias daquele artista. Não somente profissional, mas de vida mesmo. Né? Porque eu acho que aquilo vira música. A sua história, o que você viveu, o que você viu, que vira música. A música, é tanto que assim, a música de tempos em tempos, ela muda, né? Ela sofre mudanças até mais drásticas, né? Você pensar nos anos 70, a gente tinha um tipo de música, né? Por exemplo, sei lá, né? Quando a gente tinha... Get up, get up, get up, get up, né? Era a coisa do movimento Black Power, era todo mundo se adorando e não sei o quê. Aí, por isso, esse tipo de som, aquele tipo de roupa colorida, aquele tipo extravagante de cabelo. Era tudo meio extravagante, tudo tal. Mas, ao mesmo tempo, é uma década que apareceu também Bob Marley. Então, assim, tava tudo humanizado, mas com... Pô, vamos junto, tá tudo certo. Os anos 70, com Janis Joplin, com tudo acontecendo no Brasil também acontecendo uma parada assim. Quando entra os anos 80, é meio todo mundo querendo se emancipar. E aí entra o rock and roll com um discurso mais ácido, não sei o que, aí o rap começa também nos Estados Unidos e tal. Então eu acho que a música sempre acaba virando um grito da sociedade naquele momento. Um recorte, um retrato ali. Então quando eu vou produzir, eu sempre tento entender o que o artista está vivendo para justamente humanamente ele convencer as outras pessoas. Né? Porque é um papo de humano para humano mesmo. Sim, né? Então o que sai do seu coração chega no coração do outro. E aí eu também, eu sempre tento não repetir discos, e acho que é por isso, porque cada um tem uma digital. Então já houve período de eu estar produzindo, por exemplo, isso aqui Jeito Moleque com, sei lá, que fecha, que cola comigo, que faz o meu dia melhor. Meu pedaço de mau caminho. Eu não sabia que você vê a quantidade de música, velho. A inspiração pro meu samba. Uma onda. Aí no mesmo período tá produzindo o Pichote cantando. Essa noite não tem que você demorou. Olha isso. Pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. E no mesmo período tá gravando, por exemplo, Paula Lima. Preparei uma roda de samba. Nossa, olha a diferença, cara. Chega aí, João. Porque o Pichote é o Pichote e as suas circunstâncias. O Jeito Moleque é um outro lifestyle. Totalmente diferente. A Paula Lima é outra situação, né? Então, assim,
como o mesmo produtor conseguiu fazer coisas tão distintas naquele momento? É porque eu preservei, visitei o cerne da parada, o eu que estava ali. O ser humano entendeu? mesmo. O ser humano mesmo ali. Então eu prezo muito por isso. E tento aplicar, eu tento fazer isso virar música sempre, assim. Então, até quem me procura para produzir e fala assim, pô, eu quero um disco parecido com o do fulano. Pô, isso já me deixa totalmente fora do projeto do cara. Que doido. Perde pouca identidade também, né? Porque é isso, no final do dia, cara, você é você. Né? Aí a gente fala de novo da solidão, da solitude. Porque no final do dia, você é você. Você não vai conseguir sustentar por uma vida. É verdade. A vida que é do outro, entendeu? O gramado do outro. Não é o seu gramado, não é a sua parada. Eu queria você pode fazer só um alerta, só rapidinho? Rapidinho, porque aqui o podcast é informação também. Mano, o homem tocando me arrepia. Aí eu vou dar um alerta aqui, ó. Pra você, mulher solteira, se um dia o Du chamar você pra ir no show do homem, é golpe. Você tá cheio de má intenção. Não apareceu não. Tá gravado. Não apareceu não. No nosso projetinho já precisou levar lá com o Djavan. Legal, né? E era a pergunta que eu ia fazer, cara. Como que surgiu o projeto Balmir Canta Djavan? Então, eu sou Djavan desde muito cedo, né? Eu ouvindo tudo que meu pai trouxe de música em casa, e aí quando eu passei pela obra do Djavan, eu falei, meu Deus, é diferente. O Djavan tem essa coisa da digital. E ele sempre prezou por isso, né? Ele sofreu mais. Sim. Mas você vê hoje, cara, o cara performando hoje ainda, você fala assim, cara, né? E aí traz olhares do planeta inteiro. Todo mundo admira o cara, porque também, assim, realmente só tem um Djavan, e ele deixa isso muito claro, sacou? Ele faz o que ele acredita, o que ele tal. Adaptado, é lógico, às questões de mercado, questões de tudo mais. Já visto que ele faz uma tour agora abrindo no Allianz Parque, ou seja, ele tá no business. Ele tá na coisa do mercado. Do mercado. Mas trazendo a essência dele. A essência não perde. Não se perde. E aí eu sou Djavan, então assim, muito da música que eu carrego comigo é sob a ótica que eu tive dos discos do Djavan, né? Quando ele faz, por exemplo, os sambas de Djavan, por exemplo, sei lá... Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor. Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Seu mundo pra mim é pouco. Samba, mas aí você vem também o teu amor. É luz que me enriqueza, asa no meu destino. Meu bem querer. Caralho. É segredo, é sagrado. Aí quando vem na coisa meio funkeada também, né? Ou seja, tá tudo ali naquele cara. Então, homenagear ele sempre, pra mim, é um aprendizado. Sempre eu revisito e descubro uma coisa nova e falo, cara, que autenticidade, que coisa maravilhosa. Que barato ter vivido a mesma época, né? Que esse cara ainda tá aí com a gente e traz orgulho de ser brasileiro, né? Aí você tocou num ponto foda, porque é o seguinte, muitas vezes a gente enaltece muito o que vem de fora. Yeah. E aí a qualidade, vendo você tocar, é foda demais. Assim, tranca a porta aí que eu vou ficar aqui até meia-noite. E tem música, hein, velho? Tem música. Mas, aí eu vi uma parada, aí se eu tiver errado, fala que eu tô errado, mas assim, eu vi uma parada que tem uma história sua com o Earth, Wind & Fire, né? Que os caras viram o seu som e piraram, né? Sim, cara, isso é maravilhoso, assim. Eu gravando meu primeiro álbum, né? Falei, pô, deixa eu testar umas coisas, né? E aí foi meio de... pintou, assim, sabe? Não foi uma coisa planejada. Programada. Eu tinha posto umas músicas ali, elas estavam vagando, aí um dono do estúdio ouviu as músicas, meu amigo Herbert Mota, e aí falou, pô, a gente vai fazer a inauguração da sala. Herbert, ele veio aqui, o Herbert também é lá da PC, também. E aí ele foi também nesse meu projeto lá, uma vez falar com a molecada. Legal. E aí ele, montou um super estúdio, que era na Cena, e aí ia inaugurar a sala, ele convidou umas pessoas importantes da música, do mercado,
e queria que tivesse um curador na sala para mostrar. E aí meu disco foi gravado assim, porque eu montei uma banda e aí apresentei as minhas músicas para esses convidados, inaugurando o estúdio. E aí falei, pô, agora gravei o disco, eu preciso finalizar, tenho que mixar e tudo. E aí chamei um super profissional, Luiz Paulo Serafim, para mixar. E nesse momento eu tava tocando, eu não lembro, acho que era com a Paula Lima, eu tava dirigindo a Paula Lima, então assim, tocando na estrada, e aí meu disco, aquele disco pro coração, não tinha pretensões de isso ou aquilo. Calhou que nesse ano, Earth, Wind and Fire vem fazer uma turnê no Brasil, depois de 25 anos da primeira vez que vieram. E aí procuram ali em São Paulo algum lugar para fazer uma última passada, né? O último ensaio ali, dar uma limpada. E esse estúdio proporcionava isso, né? Na cena gigante, cheia de equipamento de última geração, escolheram na cena para fazer essa passagem de som. Calhou que meu disco estava sendo mixado, então a todo momento eles ouviam as minhas músicas ali sendo tocando, mixadas. E aí calhou que eu fiz uma releitura de uma música maravilhosa do Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, que é Circo Marimbondo. Circo Marimbondo, Circo Marambaia, eu cheguei de longe, não me atrapalha, vê se não me amola, larga minha saia, se eu te der um tombo, tomara que caia, sou do povo. Sabadaba, sou pepo, sabadaba, sou pepo, sabadaba, sou pepo, sabadaba. E essa música foi gravada por alguns artistas. E aí o Philip Bailey, que é um dos cantores do Earth, ouviu, falou, pô, qual é essa música? Mas a versão é nova, pô, que legal essa versão, quem é esse artista? Aí fala, pô, é o Valmir e tal, o primeiro álbum dele. Pô, ele é famoso? Não, pô, né, como músico, mas tá num princípio aí, né, de frontman. E aí ele falou, pô, eu quero muito conhecer esse cara. Gostei muito da versão, quero muito conhecer. Que legal. E aí o Herbert, que tinha levado o Earth pra lá, aí falou bastante de mim, né, pra eles, e aí falou, me ligou. E eu tava agora lembrei onde eu tava. Eu tava no Rio de Janeiro, num ensaio de algum dos DVDs que a gente fez do Bellon, sobre a produção do Prateado. E aí falou, cara, o cara tá aqui. E onde você tá, meu irmão? E ele quer te conhecer, malandro. Se vira. Eu falei, pô, pra quem não conhece o Earth, Wind and Fire, gente, bom, meu inglês não existe, tá? Imagina, mas pô. assim, melodia. Pô, não lembro as letras. Refrão. Essa, por exemplo, Chique Show. Esses caras que me chamaram pra me conhecer. E aí eu falo, Prateado, preciso ir pra lá. E eu falei, vamos comigo, pelo amor de Deus, que vai ser maravilhoso. Aí o Prateado para o ensaio, inventa qualquer desculpa, a gente arruma uma passagem de avião na hora e ele vem comigo pra São Paulo e a gente brota. Que legal. E aí foi um dia muito maravilhoso, porque a gente passou um dia inteiro com o Philip Bailey ali, né, principalmente. E aí ele falou, pô, eu queria te ouvir tocar, porque eu queria te conhecer. E aí eu pego o violão, começo a tocar, o Prateado pega o baixo, começa a tocar. Eu já chamo um batera amigo meu, que é o Adriano Trindade, que toca no Seu Jorge. Já tocava no Seu Jorge desde aquela época. E aí, pô, ele falou, então vamos compor uma música. Eu falo, mas como assim? Vamos compor. E aí eu pego o violão, vou pra uma sala com ele e ele fala assim, eu falo, pô, mas do que você gosta aqui do Brasil? Ele falou, eu gosto de tudo, mas assim, eu gosto muito de bossa nova e tal. Aí eu comecei a fazer uma melodia, né? Aí ele vem, que ele gostou dessa melodia, né? Que eu fiz. E ele mete uma letra que eu também não vou lembrar. I can never say beautiful you are.
ele gostava do lance de Garota de Ipanema, e ele vai... Eu não sei dizer o quanto você é linda, e uma música inédita ainda que a gente não gravou, mas compusemos essa música, gravamos ela, aí depois eu fui até Los Angeles a convite deles, para terminar essa produção lá, e terminamos a produção em Los Angeles, e aqui em São Paulo também ele me convidou para fazer parte dos shows, fazendo parte como uma participação nos shows aqui no Brasil, foi maravilhoso. Cara, duas perguntas assim, na composição, e a gente volta para esse assunto aí, ó. O que vem primeiro? É a melodia e depois a letra? Para mim, às vezes diferente? Para mim, às vezes funciona junto. Vem uma história, e aí eu vou tocando essa história e a letra vem junto. Quando ela nasce mais naturalmente, né? Mas em algumas vezes, porque a composição ela tem dois caminhos, né? Ela tem um caminho de... O compositor compõe, sim, pela... né, sei lá, vem alguma coisa, uma inspiração... E sai na hora. Mas também pela transpiração. Muitas vezes tem música que é pedida, é uma encomenda, né? Por exemplo, jingle... ou uma música para uma campanha, Sim. ou olha, o artista tal tá precisando de uma música que fale sobre isso e tal. Você faz também música por encomenda. E aí quando você faz por encomenda, às vezes as coisas nascem separadas. Às vezes você escreve a letra, esboça a história que você quer mostrar e depois você vai botando melodia. Então eu tenho os dois caminhos, né? É que eu sou bem preguiçoso para compor, assim. Eu componho mesmo por livre e espontânea pressão. A gente teve o prazer de ter o irmão dela, a cunhada dela aqui com a gente, engrandecendo o nosso projeto. Assim, mais de 9 álbuns autorais, mais outros também em colaboração com outros artistas. Tem um projeto fantástico que a gente vai falar muito sobre isso aqui. Verdade. Não vou falar o nome, porque primeiro eu quero apresentar a nossa convidada. Quem está aqui com a gente hoje? Família, para quem conhece ela mesmo, para quem não conhece, se atualiza. Compra um computador, vai no Google, que é ela mesma que está aqui. Quem está aqui com a gente hoje é Luciana Mello. Muito obrigado. Obrigado. Bem-vindo ao podcast Coab USA. E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Que da hora. Eu quero começar, talvez... Não, o Du gosta... ele gosta de... Começa do começo. Não é? Pra saber a história. Quando a gente conta a história é do começo, não é? Tem uma ordem, né? Ele já quer ir pro final, depois voltar. Mas eu vou tentar manter essa ordem, então. É porque é tanta história, meu amigo, que a gente vai pra cá, volta, vai pra trás. De propósito, a gente não te avisou, assim, o programa é de 6 horas, tá? Entendi. Dá pra começar do começo. Tá certo. Mas é legal, a gente tava falando com o Jairzinho também sobre isso, e aí talvez, pegando esse gancho do Du, como foi viver, talvez, na infância... identificar, talvez, foi fácil porque você vivia esse DNA da música, né? Através do seu pai. Como que isso foi florescendo em você? Em que momento você chegou a entender que, pô, isso aqui pode ser uma carreira para mim, é isso que eu quero fazer? Cara, eu acho que... por causa da pressão que existia na família, né? Não, mas é que eu acho que assim, pra gente foi sempre muito natural, né? Porque são crianças, não importa, né? Você que é advogado, você tem seus filhos, ela tá criando ali naquele meio. A gente foi na música. Né? Então sempre teve muita música em casa, muitos compositores. Mas assim, quando as pessoas perguntam, como é ser filha de Jair Rodrigues? Era uma pergunta tão surreal para mim, até uns 16, mais ou menos, que eu falei, mas é meu pai. Porque é natural, aquilo foi sempre natural. Essa era a profissão dele, mas era a paixão dele. Né? E a gente tem esse dom também da música, né? E essa alegria de poder trabalhar, fazer daquilo o nosso ofício, aquilo que a gente ama, né? Fazer. Então, assim, eu comecei a cantar muito cedo. Primeira gravação eu tinha, acho que 5 para 6 anos, né? Que foi O Filho do Seu Menino, uma música do Rio do Hora, que é esse grande maestro Rio do Hora. E era amigão do meu pai ia gravar essa música, e ele dizia que ele... Porque, assim, na época não tinha tablet nem nada, né? Então ele colocava a fita lá, cassete, colocava, ia parando para escrever a letra, né, para poder aprender e tudo mais. E isso com uma criança, cara, quem tem criança em casa sabe, né? Você fala uma vez, a criança já decora a letra toda rapidamente, né? Verdade. Então ele contava que essa música, quando ele estava escrevendo lá e tal, e eu cantando a letra inteira, ele falou, você quer cantar? Eu falei, quero. Né? Então assim, e aí ele e minha mãe, né, também, minha mãe, essa grande... Eu sempre falo que eu tenho uma honra, fica até maior quando eu falo isso, que eu sou filha de Dona Claudine e seu Jair Rodrigues, porque
a minha mãe foi sempre aquela que falava, você quer fazer? Então vamos estudar, vamos fazer, né? Então ela sempre esteve ali presente, falando, bom, tem um dom. E ela fala hoje, né? Via que vocês cantavam muito, eram muito afinadinhos os dois, né? O Jair na época dele, eu sou mais nova que o Jair. E aí, então foi natural esse começo, né? E aí eu sempre soube que eu queria fazer aquilo. Eu não sabia se era teatro. Eu fiz teatro musical muitos anos, fiz dança muitos e muitos anos também. Eu não sabia, e eu brinco, mas é uma brincadeira que é meio real, porque eu queria ser Michael Jackson na minha vida. Eu olhava e eu falei, gente, ele canta, ele dança, ele faz tudo, ele atua. Eu falei, nossa, e aquilo me iluminava os olhos, assim, né? Quando eu era mais nova. Então, isso eu sabia que eu queria fazer. O quê? Não sei. Não sei. Né? Eu não sabia o quê, em que área que eu queria, por isso que eu fui fazendo de tudo um pouco na vida. E aí, o ano passado, a gente fez o Casa da Lua ao vivo. Que legal. Né? Que aí tem a Alessicha, a Sandra de Sá fez comigo também, fez a Roberta Sá, que é uma querida. Nossa, Roberta Ixi, Sá, tanta boa gente. Aí demais, fez né? outros homens também, o Péricles foi o Marquinhos Sensação, foi o Cleverson Luiz, a Adriana Moreira, a Adriana Ribeiro, né? Então, assim, foi uma galera também da nova geração. Da nova geração. Juntar as pessoas. A ideia do samba é juntar. Como que... Tem tudo. Só, deixa eu até nessa linha da dificuldade e a luta da mulher negra da indústria da música em si, né? E eu até anotei alguns nomes aqui, fora que tem vários. Então a gente começa com Elza Soares, Clementina, Ivone, Alcione. Aí tem um espaçamento, vem Sandra de Sá. Depois, aí Paula Lima, você, Negrali. Aí depois a gente tem aqui agora Isa, Ludmilla, enfim. Por que é tão difícil? E por que... Porque a gente tem uma estrutura racista bem grande, né? Verdade. A gente ainda tem isso aqui. Machista e misógina, complementando a sua... Porque, assim, é muito masculinizado o samba, né? E culturalmente você não vê mulheres, você vê agora. Acho que a única Beth Carvalho. A Beth. Chuvelina. Tá Sim. voltando lá no passado, branca, mas né? agora, né? Sim. Então, assim, Mas é a nossa madrinha do samba. Também. essa questão cultural machista, falando também no aspecto preconceituoso de raça, como você vê isso, complementando só essa pergunta, Dudu? Cara, isso aí é terrível, né? Porque a gente tem várias mulheres fazendo isso, grandes compositoras também, que muita gente não conhece. A segunda parte da Casa da Lu vai ser isso aí, também de trazer compositoras, né, da música. Mas a gente tem esse espaçamento, a gente tem esse problema. Eu sofri isso aí também, até em relação quando tava no boom, no auge, tocando assim que se faz Simples Desejo e o Si ao mesmo tempo nas rádios, né? Porque antigamente não era... Tinha a Crowley, lembra? Da Crowley, que você tinha que... As rádios todas... Então tava número 1 em todas, no Brasil inteiro. A gente não tinha uma capa de revista. Nem a Raça fez a capa de revista comigo, na época. E a única capa, uma vez, chamaram Bob Wolf, só que ficou linda essa coisa. Teve um negócio... botaram uma branca na capa. E aí, assim, na época eu falei, pô, cara, isso aí, né, é muito na cara que é isso. Aí até me chamaram. A gente fez... Aí meu pai até foi junto na época, assim. Eu falei, cara, que desculpa que vocês estão me dando. Isso foi rapadíssima, né? Mas, enfim. Infelizmente, temos esse processo. Infelizmente, temos ainda um mundo muito machista, muito racista, muito homofóbico. A gente tem esse mundo, assim. Hoje em dia tem melhorado, mas a gente tem. Xenofóbico, né? A gente vê as pessoas, eu vejo as pessoas falando nas rodas de amigos, assim, lógico que na televisão você, né, é cancelado. É verdade. Mas o meu problema são essas rodas de amigos, né? O que você tá achando normal na sua roda de amigos de falar, né? Então, assim, ali, se alguém fala alguma coisa pra mim em relação ao racismo ou em relação à homofobia, eu me digo e falo, opa, essa brincadeira hoje em dia só não pode mais. Não pode mais. Entendeu? Não é que não pode mais, a gente sabe que isso é um preconceito, a gente sabe que isso anula, né? Então isso, e durante muito tempo anulou muita gente, né? Então hoje eu tô aqui falando sobre isso e fazendo samba porque teve várias lá atrás que penaram. Meu pai penou, meu pai era um cara que penou. Eu tinha vários lugares que ele não podia entrar, mas ele
com o Jair Rodrigues, com aquela... Muitas vezes. Ele me falou uma vez que ele foi fazer um show num clube em São Paulo, nos anos 60, nos anos 70, que não entrava negro. Aí os caras falaram, pô, a gente queria trazer e tal. Era o Simonal, o Jair... Não, mas aqui... Aí teve um cara que falou, depois de um tempo, falou, pô, vamos trazer o Jair Rodrigues? Aí os caras, pô, mas ele é preto. O cara falou, mas o Jair, tá tudo bem. Então era uma coisa muito terrível, né? Então, beleza, aí ele passou naquele crivo, ele fez o show ali só pra galera branca. Mas ele só podia estar ali, no palco, porque não tinha ninguém ali embaixo. Né? Não tinha ninguém aparecendo que fosse igual a ele. Né? Então é um cara que passou por poucas e boas. Hoje a gente ainda passa, né? Mas assim, a gente hoje sabe muita coisa, a gente fala, tem aquele celular que mostra, né? Que as pessoas vão criando uma consciência melhor. Sim. Isso, pô, desculpa, Mas você ia falar alguma coisa. Isso, de alguma forma, para você, mexeu com a sua autoestima? E se sim, assim, como foi para você trabalhar esse aspecto? Porque, assim, independente da classe social, independente do artista, Jair Rodrigues era preto, Luciana Mello é preta, né? Sim. E é muito sutil, né? Às vezes, tipo, a gente ouve muito, né? Nossa, você é um preto diferente. Preto diferente. Ou quando fala, você tem uma beleza exótica. Então a gente vê o racismo de forma muito sutil. E como foi para você trabalhar isso? Cara, é difícil, porque, por exemplo, eu cresci... A minha mãe é japonesa, né? A minha avó era japonesa, do Japão mesmo. E aí minha mãe já é misturada. O meu avô, a família dele era do Rio Grande do Norte, né? Então tinha uma mistura grande ali também, Então, eu cresci com a minha família japonesa, né? Então, só que eu sou uma mulher preta, né? Quando você olha assim, eu tenho muito dos traços do meu pai e tudo mais. E foi muito difícil isso no começo. Porque, por exemplo, na escola, eu era a única. Né? Na escola, meu irmão era o único, tinha 2, 3 ali. Sofria bullying, porque também era artista. E aí sofria o bullying homofóbico da história, né? Quando você é uma criança famosa. Porque é viado, não sei o quê. Então, era uma coisa que era difícil, né? Eu sofri muito, assim, questão... Pra me achar bonita, nossa, demorou muito tempo, assim, sabe? Porque não via, né? A televisão Na não televisão tinha. você não tinha. Aí não tinha... Hoje eu falo, né? Hoje eu trato lá meu cabelo com o Júnior Lois, que é o meu amor, meu amigo querido, que sabe tudo de cachos e crespo. Mas e antigamente, que não tinha nada? Hoje tem estudo, qual é o crespo, qual é o cacho e não sei o quê. Uma infinidade de linhas de produto para cuidar do seu próprio cabelo. Na minha época era ou você alisa, ou você não é aceita, ou você é feia. Né? O nariz, eu ainda não tenho o nariz tão largo, mas... né, o meu irmão, eu ainda era mais largo do que muitas das minhas amigas. Né? Então, era um problema. Né? Era um problema a gente se achar. A sorte, né? Graças a Deus na minha vida, a gente teve oportunidades de viajar, de ver outras coisas, de ver outros lugares e como funcionava, né? Hoje que a galera fala, né? E eu também aprendi muito. Esse letramento racial foi importante para mim também. Não é só para o branco, mas para o negro também. Sim. Porque a gente passava por coisas que a gente não sabia o que era. Tipo, eu fiz a capa da revista lá, mas não, é porque é porque ela é contratada da... Você fala, mas o que tem a ver, mano? Vocês estão falando de música, era uma revista de música, bota uma modelo que... Você fala, não entendi, entendeu? Tipo, só que na época você fala, tá, porque escolheu ela, mas é quando você vai ver, quando você entende que é toda uma estrutura feita para fazer assim, né? Porque, você não... Hoje já tá muito diferente. Hoje você vende, hoje você vê vários artistas negros e... Nem só artistas, mas pessoas negras vendendo pasta de dente. Eu costumava brincar, mas é um engraçado meio querendo chorar, né? Querendo matar alguém. Porque você fala, parece que a gente não usa pasta de dente, a gente não usa sabão em pó, a gente não usa roupa, a gente não usa nada. Né? A gente não consome nada, porque nada é pra gente. É verdade. Né? Nada tem eu ali. Nada, eu falava, cara, eu me via. E eu achei muito interessante, porque quando eu conheci a Isa, tinha, sei lá, tem uns 15 anos já, sei lá, quando ela tava começando, né? E aí eu fui num evento, o cara falou, pô, não sei se você conhece a Isa, é uma artista agora que tá começando, não sei o quê. Quando ela me viu, ela ficou tão assim, ela começou a chorar. Aí eu fiquei meio sem graça, né? Ela falou, cara, eu sou muito sua fã. Eu dei um abraço nela, ela falou assim, cara, você foi a primeira pessoa que quando eu vi na televisão, eu falei, é viável eu ser eu?
Porque quando eu vi a Isa na TV, eu falei, eu tô reconhecendo que era aquela puta negrona de trança aqui, assim, dançando. Eu falava, eu tô reconhecendo, Que né? legal isso. E foi muito legal isso, que você fala, cara, é bacana de você ser essa referência. Sim. Né? Outro dia eu tava numa balada black, assim, dançando, chegou uma menina e falou, cara, ela quase chorou também. Aí ela me abraçou e falou, cara, você foi a primeira pessoa que eu vi dançar hip hop de roupa. Eu achei aquilo tão surreal, eu falei, como assim? Ela falou, Luciano, que todo mundo que eu olhava era tipo só top e não sei o quê. E você foi a primeira que eu vi dançar de roupa. Eu falei, caramba. Não é, você vê como bate nas pessoas, Bate né? O nas meu pessoas, trabalho, que eu tinha uma sim. preocupação com a estética visual e tudo mais, mas de fazer um negócio legal. E pra ela falou assim, nossa, cara, eu e minhas amigas, a gente se inspirava em você. É verdade. Porque a gente falava, cara, eu não quero me apresentar de biquíni. Sim. Eu não quero me apresentar. Eu tô querendo me apresentar de uma forma que não vejo alguém fazer. E ela falou assim, aqui no Brasil eu só via você. Então é muito legal, isso é muito gratificante. Isso é aquela hora que Deus fala comigo, continua. Vamos chamar ele. Ele tá em Los Angeles. Vamos chamar ele. Ele tá em Portugal, né? Tá jogando golfe na África, porra, caraca, né, velho? Mas enfim, família, o legal de tudo isso, assim, é que é uma história muito parecida com a nossa, de superação, inspiração, resiliência e todos esses componentes que fazem a vida valer a pena ser vivida. Ele é músico também, é escritor, empresário, tá aqui com um livro fera demais, Movimento Logo Existo, vários ensinamentos bacanas. Família, para quem conhece, é ele mesmo. Para quem não conhece, eu tenho orgulho de apresentar aqui para vocês, Herbert Mota. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, senhores. Obrigado, velho. Eu que agradeço o convite, prazer imenso estar aqui com vocês, de verdade. Que Tô legal, bem empolgado por bater essa resenha aqui com vocês. E aí a gente vai dar a ideia que eu e o Edu costuma sempre falar, né? Assim, para depois você não falar que a gente não te avisou. Esse corner aqui, 25% da mesa, é treta. Do lado aí, é treta. Aqui é o lado da paz. É o pai. Bom. Assim, você traz muito ensinamento dentro da sua bagagem. E olha que coisa interessante, Cara, é trazendo legal essa coisa da Coab, que automaticamente a gente fala sobre uma provocação que vocês defenderam no projeto, que é transformar a vida do periférico no sentido de lógicas e negócios. São 4 homens de negócios lidando com seus projetos, com seus desafios, vencendo e lutando para vencer. Mas existe uma resposta muito simples que pouco é colocada em tudo quanto é pauta, por isso que eu sou anti-pauta, que é o seguinte: a maioria dos advogados, dos corretores, na tecnologia nem se fala, medicina, não são periféricos. Maioria não são periféricos, não tem, em tese, nada a ver com uma questão de inclusão. Tem a ver com uma questão de convicção e estima. Exemplo, um advogado que cresce no caos, vendo o caos, você que vai vender uma casa e parente seu nunca vai ter a casa que você vai vender, ele desenvolvendo um software e ele conhece um monte de gente que não tem um aplicativo. No meu caso, como lida com pessoas, é que eu sou mais lazarento mesmo. Mas qual é a grande dificuldade nessa hora? Eu sou médico e eu vou pensar como é que eu corto o seu braço. Um cara que cresce numa casta de maior acessibilidade, ele começa desde a infância com esse lugar de pragmatismo. Você vai para a escola assim, não tô nem aí. E aí a diferença da comunidade que a gente tem na periferia, eles crescem sem, por isso que eles se matam mais do que a gente. Só que na hora do trabalho, vamos trazer para o business, que é o que a gente está falando, e não das relações interpessoais, porque morre-se muito mais gente que tem dinheiro do que quem não tem, sobre suicídio principalmente, é muito mais solitário, né? É porque é difícil você olhar para alguém e falar o seguinte: custa tanto. E ponto final. A nossa sensação de desconto, a nossa sensação de tipo... Cara, é difícil, porque tá dentro da sua alma aquilo que você vê da sua família. E aí como é que você chega pra pessoa e fala assim, mano, eu consigo cobrar 20% a mais. Mas porra, caraca, vou dar uma força pro cara. Ou o cara chora, mano, vamos lá, vou tentar. Você não consegue lidar. Porque o seu coração compadece. Porque o seu senso de comunidade é qual? Em última instância. Eu já me vi ferrando várias vezes com isso. Por isso que eu prefiro não ajudar. Porque se eu for ajudar, eu prefiro dar. Porque na nossa cabeça é tipo assim, mano, vamos lá, vai. Aí você vai pra alta casta, isso não existe, velho. Alta casta é tipo o seguinte,
ele é advogado. Falo, cara, você não sabe, meu filho tá com problema lá no trabalho dele, vai ter que entrar com uma ação. Claro, pô. Pô, bacana. A faculdade fez um... Claro, bacana. Pô, preciso desenvolver um software. Claro. No dia seguinte, a secretária liga e fala assim, então... Aí você fala, caraca, velho. Acabou de chegar um e-mail aqui e a gente tá tomando uma breja. Tá tomando um uiscão. E chega o e-mail da secretária e eu olho bem pra essa cara e falo, porra, R$300 honorário a hora? Porra, velho. Ao mesmo tempo, quando ele faz esse dinheiro, quando ele consegue isso, quando ele gera essa economia, aí vem o segundo problema que a gente nunca chega. Nunca chega. Que é o quê? Porque ele conseguiu muito e constituiu as relações, tem sobrando. E ter sobrando nessa hora, é ele falar o quê? Não, velho, relaxa, eu vou lá de boa. Aí ele vai de graça, porque ele não precisa dar desconto nem nada, versus a vida inteira tentando ajudar um outro, que é o que eu falo no meu livro, que pobre de mão dada vira ONG. No outro patamar de vida. Porque no outro patamar, quando você tem, máscara de oxigênio vai cair, tio. Primeiro você, velho. Aí eu vou querer te ajudar. Ele é advogado, acabou de se formar. Não, vou ajudar na quebrada. Ele nunca vai ser um advogado de M&A. Você acha que é isso? É lógico que é. Porque tá na alma, irmão. Isso é isso. Eu sou do segmento bancário, trabalho com imóveis faz 15 anos. Entrei no segmento, me identifiquei, mudei, aí comecei a estudar, enfim. E aí, quando eu entrei, eu comecei a vender imóveis, sei lá, de R$300 mil. Só que era muito trabalhoso. E aí o meu gerente, o dono da imobiliária, chegou e falou, cara, seu perfil é para vender imóvel de R$1 milhão, cara. Você sabe falar, você sabe se portar. Sim. E o mesmo trabalho que você vai vender aqui... 300... E você vai ter aqui. Boa. E a recompensa é muito maior. Boa. Mas era muito mais gratificante para mim Aí, ó. vender os 300. É. Pelo perfil do comprador, que era muito igual a mim. A gente, óbvio que eu vou ficar feliz de ver os meus irmãos lá em cima no topo. E aí chegou Só uma que no hora business eu- não tem isso. E aí chegou uma hora que teve a ruptura. Eu falei, cara, esquece. E aí ele me proibiu, cara. Ele falou, Tesão. você não vai vender de 500 para cima. Sua capacidade é pra 1.000, pra 1 milhão. E aí agora eu tô num outro segmento Acabou. que minha vida mudou radicalmente. Você vende 3 em 1, com mais que sobra. Se você colocar isso num fator econômico, o seu spread que você tem aqui, você pode dar a casa se você quiser. Você pode doar. Não era nem a questão financeira, mas a questão de pertencimento e identificação com aquele cliente, sabe? Se você... Isso é interessante. Olha, eu falo isso pra molecada. Não adianta você querer um posto de CEO nas maiores empresas, os lugares, papapá, de novo, minha crítica do ponto de vista de inclusão, quando o padeiro da quebrada ainda é o português. O padeiro da quebrada ainda é o português. E na hora que o padeiro da quebrada ainda é o português, ou aquele tiozinho da década de 50, que você fala, mano, como é que esse tiozinho conseguiu e eu não consigo um dinheirinho no banco? O tiozinho lá que você vai lá pegar fiado e depois anota, ele não tinha nada da década de 80, com a taxa de juros lá em cima. E esse cara criou família inteirinha dele aqui em São Paulo, chegando de quebrada. Ele é dono de uma mercearia. O dono da padaria é o cara X que nem é do bairro direito, tá lá com a padaria. Aí você tá aqui vendo a economia onde o banco põe dinheiro, querendo atravessar lá em Barueri e ser o cara lá. Aí você fala, mano, você não conseguiu nem ali, que tava do seu lado. Então, sobre pertencimento... Cara, monta uma rede de negócio na sua quebrada, se for possível. O que eu quero dizer não é do ponto de vista de é isso ou é aquilo. Mas existe um dinheiro e uma facilidade que basta o entendimento. Você acabou de relatar exatamente o ponto. Foi difícil para você quebrar isso. E esse cara salvou a tua vida e falou assim, queridão, confia. Que aí volta na questão da autoestima. Agora, dói. É quando você fala, cara, meus amigos de quebrada todos, eu encontro meia dúzia, eu não encontro todos. Dói. É você ter que pensar assim, cara, eu hoje tomo vinho de 500 conto. Vou lá e tal, espero uma promoçãozinha. Aí eu vou no aniversário dos primos, com alguma pessoa e tal. Eu não tô nem falando do meu exemplo, que mal eu vou. Tô dando um exemplo assim. Você não vai pegar um vinho de 500 conto que você tem um paladar pra isso e vai colocar na roda. Mano, compra 5 vinhos de 100 e chega todo mundo feliz. Porém, você não pode ser o cara tipo assim, não... O tio tá chegando aí, ele vai trazer. Não compra vinho, não, ele vai trazer. Sabe aquela parada de falar assim, não, deixa que eu pagar a conta. Isso não pode. Você até pode falar assim, ó, beleza, eu vou pagar aqui X, mas vocês dividem o resto. Porque a gente educa os nossos, a buscar, velho. A querer buscar. Mano, se eu não buscar, eu não vou ter, eu tenho que buscar. Não, fica tranquilo, que o brother lá vai ajudar. Então, esse período do meio,
que é a transição, que é o que você está dizendo, eu vejo na galera da alta patente, rico de verdade mesmo, rico, mas não eu quero ser o rico de verdade, esse cara fala assim, cara, advogado, fala assim, não, cara, você acha que eu vou te cobrar isso? Primeiro porque o que eu vou pedir para ele é uma coisa pequena para a hora dele. Sim. Ele vai pôr lá o estagiário dele para me ajudar, ele vai só supervisionar. Sim. Mas para ele chegar nessa condição, ele conseguiu muita coisa já. Então, Agora, ele, se eu ficar o pouco que eu tenho, eu fico dividindo, você nunca chega, irmão. Mas isso aí talvez é a maior ferramenta de transformação que existe para essa correlação que você acabou de desenhar, né? Assim, é aquela coisa, você dá o peixe e ensina a pescar. Exato. Entendeu? E o seu exemplo para essa galera é esse. Acho que a grande importância é esse exemplo. Do cara falar assim, mano, posso falar, velho? Tem um parceiro meu aqui. Mano, o cara era isso, mano. Aí o cara uma vez tava trocando ideia comigo aqui no bar aqui, velho. Mudou minha vida. Por quê? Porque ele contou pra mim, velho, que, tipo, ele tava na situação tal. Porque é natural, irmão. É o nosso instinto tribal de falar, mano, cara, é natural. Você vai na rua, você... Mano, dói pra cacete quando o cara vem me pedir uma parada, eu não dou, mas eu abaixo o vidro e falo, irmão, hoje eu não tenho. O cara fala, mano, Deus te abençoe. Mas eu abaixo o vidro. Mas eu não vou falar, toma aí, porque... Não! Eu não posso fazer isso. E, aliás, não tô dizendo que é certo, errado ou bom fazer. Não tô aqui pra ser dono de poema. Sim. Mas eu não tenho pra mim. Por que eu vou ficar dando pro outro mano ali? Aí eu tenho um sobrinho que precisa de mim. Eu tenho pai, tenho mãe, tenho família. Aí eu vou ficar dando porque eu acho legal? Não, velho. O rico só dá em ONG quando ele tá sobrando e muito e dá com imposto ainda pra agora. Esse episódio, pra mim, significa bastante pra nós aqui do podcast, do projeto, porque é uma pessoa nos tempos que a gente vive hoje, que todo mundo busca mais o ter versus o ser. Essa pessoa traz uma mensagem de alento, uma mensagem de carinho, de amor, de paz. Ele é cantor, compositor, escritor, pastor. Família, para quem conhece, é o homem. O homem está aqui hoje. Para quem não conhece, eu tenho orgulho de apresentar para vocês Thiago Grulha. Obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao podcast Coab USA. Que legal. Grulhão. Eu nunca apertei tanta mão. Eu comecei bem, gostei. O podcast era igual um negrito de chute, a 10. E aí, pá. Acabou. Depois que terminou, acabou o podcast. 1 hora. Obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Surpreso, porque eu não sou alguém assim que vai a tantos podcasts, não me comunico tão bem quanto vocês. Mas uma alegria poder somar nessa mesa aqui, ter uma conversa agradável. Eu não prometo entregar o que o outro brother que veio aqui entregou. Imagina, meu irmão, imagina. Sensacional, mas prometo ser verdadeiro aqui na nossa conversa. Não, assim, isso vai agregar muito pro propósito do podcast, né? E para isso eu acabei de falar na introdução. Qual é a música? Só fazer um comentário. Lembrando que eu comentei o nome dele, né? Ao mesmo tempo que você tem, sim, e isso acontece hoje e vai continuar acontecendo, comunidades religiosas de várias frentes que apoiam o status quo, elas têm dificuldade de lutar contra o que está estabelecido, você sempre vai ter vozes dissonantes, como eu falei do Bonhoeffer. O Bonhoeffer ele foi uma voz que lutou contra o nazismo, sendo um cristão, se não me engano, luterano. Mas a verdade, a gente sempre vai ter essa dificuldade de uma instituição ter medo de encarar as mudanças sociais, encarar o sistema, encarar aquilo que é mais maciço. Como eu acho que as igrejas estão fazendo o que você acabou de perguntar? Eu acho que hoje, por exemplo, você tem um grande número de comunidades que se articularam entre si para constituir organizações, para constituir coletivos que, em nome do evangelho, sirvam a comunidade. Jesus disse que as pessoas creriam que Jesus foi enviado quando nós nos amássemos uns aos outros. Então, amar um ao outro, amar de maneira prática, experiencial e concreta, é um anúncio de que Jesus veio e caminhou entre nós. Então, uma das coisas que a igreja tem feito, não agora, já há um longo tempo, é se organizar para mostrar que o amor de Jesus desemboca de forma concreta. Eu não sei se vocês sabem disso, mas devem saber. Historicamente, por exemplo, como que nascem os hospitais? O que nós conhecemos hoje de hospital, ele nasce de uma iniciativa cristã. No período em que o Império Romano, eles tinham uma prática muito cruel, mas era o que eles conheciam na época em relação aos leprosos, havia os leprosários, não é nem leprosários, havia os lugares onde os leprosos eram colocados como lixão. As suas famílias abandonavam eles ali para morrer, porque não tinham o que fazer.
alguns cristãos começaram a ir nos lixões, ou lixões, né? Lixões. Para cuidar dessa pessoas. galera. Eles sabiam que podiam se contagiar, que eles podiam se infectar. E vários cristãos começaram a fazer isso. Foi nesse momento que começaram os primeiros leprosários. Espaços organizados para receber os leprosos e cuidar deles. Então, os cristãos foram os primeiros na história a se comprometerem nesse nível para servir. Um imperador romano, que eu me lembro o nome dele agora, não sei se é Domiciano, ele chega a fazer uma carta criticando os cristãos, dizendo que eles eram ateus. Chamavam os cristãos de ateus, né? Porque havia um panteão de deuses romanos e os cristãos diziam que havia apenas um Deus. Sim. Chamavam a gente de canibais, porque a gente comia pão e vinho e dizia que era o corpo e o sangue de Cristo. E chamavam a gente de incestuosos, porque nós éramos irmãos e irmãs e casávamos entre si. Mas ele escreve, no entanto, é impressionante como eles cuidam dos seus e dos nossos. Então ele olha, criticando pra caramba, no final ele tem que dizer. Eu não sei se vocês sabem, os orfanatos nasceram na Inglaterra por causa de igrejas que olharam para as crianças que estavam desfavorecidas e criaram esses movimentos para poder acolhê-las. Então eu não estou dizendo que a única maneira da igreja mostrar quem ela é o serviço social. Não, o que eu estou dizendo é o amor que dá fruto. Às vezes vai ser ajudar o pobre, às vezes vai ser sentar para conversar com uma família rica que está perdida, às vezes é se articular para um direito político que deve ser dado a quem é de direito. Então, assim, a maneira que eu vejo da igreja continuar fazendo isso é amando, anunciando o evangelho, pregando aquilo que a gente acredita e, como tem que ser dito aqui, respeitando quem pensa diferente. Sim, verdade. Eu acho que o cristão que não consegue respeitar quem pensa diferente está ignorando uma premissa básica. Jesus disse assim, o Pai, ele manda chuva sobre gente boa e gente ruim. É verdade. Ele manda o sol sobre justo e injusto. Ele não fica selecionando. Não significa que você é da igreja que Ele você vai não vai ficar fazer... selecionando como ele vai dar de benesses para alguém por causa do caráter, por causa da opção, por causa do olhar, por causa da chuva para ele e para você não, né? Ele disse, se vocês quiserem ser perfeitos como vosso Pai é perfeito, amem os vossos inimigos. Quando fala assim, amar os inimigos, tem gente que fala assim, eu não gosto disso não. Bom mesmo era não ter inimigo. Todo mundo tem inimigo. Ter inimigo não é uma prerrogativa sua não tê-los. Não é você que decide quem é seu inimigo ou não. É verdade. Você pode até decidir se você quiser ser o hostil. Mas se você tá na sua e alguém não gosta de você, cara, você não pode obrigar a pessoa a gostar. Mas você pode se obrigar a não deixar nunca de tratá-lo como um ser humano. Sim. Jesus está dizendo isso. Não importa o que façam com você. Não deixe de olhar o outro como um ser humano feito à minha imagem. E toda vez que ele precisar de algo que você tenha para dar, ofereça. É isso, cara. Porque assim, pra mim, ó, assim, a gente tem várias coisas aqui que a gente tá conversando. E até pra quem tá assistindo aí, volta a fita da época do tour. Mas assim, o que você estava falando de amor ao próximo. Eu acho que hoje a gente se apega mais nas coisas onde a gente tem divergências para criar uma certa intolerância e parar de tentar escutar, ouvir de coração aberto um ao outro, né? Essa polarização que a gente vê hoje no Brasil, através da política, ou antigamente através até do próprio esporte, né? É o que cria essa dificuldade de a gente poder coexistir de uma maneira harmoniosa também, né? Então, assim, vou te dar um exemplo. E aí, não é porque você está aqui não, tá? Mas, assim, quando eu comecei a assistir alguns vídeos seus e tal, a primeira coisa que veio na minha cabeça, no meu coração, foi um sentimento bom de paz, entendeu? E assim, é bonito ver pessoas assim como você que trazem essa palavra, que trazem esse tipo de reflexão. Independente da religião, mas tudo é fortalecido e baseado na fé, né? Então, assim, eu acho que eu estou falando isso para não somente agradecer, para também enaltecer assim, ao que você se dedica, porque poucos se sacrificam para poder fazer o bem, e só o bem, né? Então, assim, é muito bonito ver o que você faz. E a serenidade também de como você... a forma como você discorda. Por exemplo, eu poderia discordar totalmente dele agora e xingar ele, enfim. A elegância da forma de discordar de um assunto. Eu quero bater nele e eu não concordo com nada que ele falou? Eu não concordo. Mas... Vai não. Sabe o que me salvou? Mas isso você sempre teve na vida, cara? Ou em que momento você falou... O que me salvou foi encontrar amor nos extremos.
Amor nos Eu extremos. encontrei amor nos extremos. Quando você tira os rótulos, quando você encontra pessoas e é gente com gente, e você não pergunta nada pra ela e você simplesmente vive, eu encontrei amor nos extremos. Eu encontrei gente dedicada à família, gente que de fato honrava os seus compromissos, gente piedosa, sem perguntar para ela em quem ela votou, sem perguntar para ela qual era a sua religião, sem perguntar. Eu encontrei primeiro com ela. Sim. Então a gente primeiro encontra com o rótulo, depois com a pessoa. Sim. Quando você se encontra primeiro com a pessoa e depois com os rótulos que colocaram sobre ela, você precisa fazer alguma coisa na sua cabeça. E eu tive a graça de Deus de encontrar amor nos extremos. Amor verdadeiro nos extremos. Gente que jamais sentaria junto entre elas. Sim. Mas que através da mão delas, Deus me entregou amor, Deus me entregou cuidado. Eu gosto muito da treta de Abraão com Deus. Quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa a brigar com Deus. Eu acho isso maravilhoso. Ele fala assim, mas Deus, se tivesse 50 pessoas na cidade inteira que são honestas, você vai destruir tudo? Ele fala, não, beleza, Abraão, tá combinado. Se tiver 50, eu não destruo. Aí ele volta. Não, Deus, desculpa eu voltar aí, mas se tiver 40, você segura aí? Tá bom, Abraão, se tiver 40, eu seguro. E 30? Não, Deus, desculpa eu falar de novo, vai 30. Aí foi, por quê? Ele olha para um lugar que o próprio Deus disse que tá perdido e ele fala, deve ter gente boa lá. Senhor, deve ter gente boa. No final foi destruído, né? Sim. Eu acho que esse coração de Abraão agradou a Deus, sabe? Deus se agrada de gente assim, que contraria ele acreditando no bem. No bem. Pode se equivocar, pode ter julgado errado e o cara é um pilantra mesmo. Sim. A pessoa realmente é sem vergonha, desculpa a expressão. Sim. Mas Deus gosta de gente assim, que olha e fala, cara, deve ter alguma coisa boa ali, porque tem em mim. Acho que eu parto daí, cara. Se teve misericórdia para mim, se teve um caminho para mim, se Deus ouve as minhas orações, eu que sei quem eu sou, meus pensamentos, minhas atitudes, eu conheço o quanto existe de dubiedade dentro do meu coração. Quem sou eu para dizer que não vai ter no outro? Sim. Ah, mas tem situações que são extremas. Tem, cara. Você vai encontrar com elas. E não vai ser fácil. E você vai ter que entender em Deus como é que você vai lidar com aquilo. Mas o que me ajudou, para eu resumir, foi encontrar amor nos extremos. Agradecer a galera da Clap Me que tá recebendo a gente aqui. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado por toda a galera aí, a produção, tratando a gente com muito carinho. A gente, valoriza muito isso. Tamo junto nesse projeto aí, muito contente. Agradecer o Diego, a Fábio e toda a equipe aí pela moral que vocês estão dando. Obrigado mesmo. Agora sim, família. Casa Nova, primeiro episódio da Casa Nova. Do Ganhou um Troco a Mais. Estamos aqui, né? Subindo na vida. E hoje, assim, eu tô cansado de falar isso. E aí, família, desculpa eu vou ser repetitivo aqui mais uma vez. Mas, assim, é muito gratificante pra gente tá celebrando essa Casa Nova aqui com a galera da Clap Me, mas também trazendo e focando no propósito maior do nosso projeto. De trazer histórias que nos inspiram. E o convidado de hoje, eu fico até me arrepio porque a trajetória do cara é foda. Quem vê o cara grandão hoje, vê isso aqui foi fácil. Mas a gente tá aqui, ontem, né, a gente tá aqui pra explorar tudo isso. Família, já vou introduzir quem tá aqui hoje com a gente. Pra quem já conhece, é ele mesmo. Pra quem não conhece, Igor Moraes. Se liga nessa história. Hoje, né, é o empreendedor, CEO da loja Kings, mais de 170 lojas espalhadas pelo Brasil, mas, né, voltando àquela parte da inspiração, da trajetória, do rolê, do processo, começou vendendo disco, LP. Olha só. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Depois a gente vai falar mais de LP aqui, que a gente gosta de falar. Começou vendendo LP, disco, vinil. Lembrei do meu, viu? Vou falar. Vocês não vão me pegar mais, não. Da galeria. Você vai assim, calma, vamos falar do convidado primeiro. Começou fazendo isso na galeria do rock, teve aí todo um rolê antes disso, mas hoje é o que eu te falei, né? O cara é o rei, né? Fazendo um trocadilho com o nome da marca dele. É o rei da moda urbana. É isso. Já fez collab, sabe com quem? Sem humildade. Com a Disney, filho. Desculpa aí, Igor, mano. obrigado. Tamo junto. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, meu Bem-vindo ao irmão. podcast Gratidão. Flávio USA. Pô, collab com a Disney, velho. O nível do cara, né, velho? Eu vou atropelar o Du aqui, que o Du gosta de falar. Vai do começo, a gente vai falar do começo, sim. Mas eu queria já pegar esse gancho, assim, dessa parte de collab, assim. Só pra deixar a gente com água na boca aqui. Fez collab com a Disney, com quem mais você já fez collab? Saiu agora Street Fighter,
né? É das antigas, hein? Esse Parece que é fácil, mas não é. A collab do Street Fighter é bem difícil, porque são japoneses, né? Da Compton. E, cara, é super difícil os caras e tal. Saiu agora essa collab. Saiu agora, semana passada, Carros. Carros da Disney, da Com hora. Disney. Puta, esse ano vai ter... e semana que vem vai sair Mortal Kombat com 15. Já tá vindo o filme, né? O filme que tá saindo Tudo também, que né? vai sair filme a gente tá conseguindo encaixar, né? E aí vai ter outras, cara. Vai ter até final do ano vai ter Harry Potter. Vai ter muita coisa, né? Esse ano vai ter muita coisa. Na verdade é o seguinte, cara. Desde de moleque eu sempre quis ser organizado. Não que eu seja 100%, mas eu sempre quis ser organizado. Então, quando começou a era do computador, eu já me organizava no caderno, né? Então, por exemplo, não tinha Excel, mas eu fazia tudo no caderno ali certinho. Então, eu já sabia... porque é o seguinte, quem não sabe administrar R$1 não administra 1 milhão. Então, e muita gente quebra, principalmente no Brasil, porque não tem os dados da precificação, então vende sem margem. E o empresário ele tem que entender que o grande segredo não é uma empresa que vende muito, é uma empresa que lucra muito. Tem muita empresa que cara, eu tenho amigos de cara, assim, diversos business, mas os meus hoje, os caras que eu ando mais hoje é os donos do Brás inteiro. Os donos do Brás é tudo meus amigos. Cara, tem gente lá que tem empresa que fatura, sei lá, 100 milhões e ganha 30. Tem gente que tem empresa que vende 600 milhões e ganha 5. Então, o grande lance não é o faturamento, é o dinheiro no bolso, né? É a precificação. E para isso acontecer precisa de quê? De dados, de RP, de tudo isso, cara. Entendeu? Sim, considerando isso que você falou, qual a métrica que você acha mais importante? O lucro líquido, o ticket médio ou é o LTV, né? Que é o Long Term Value? É isso, exatamente. Para você, o que é mais importante dentro dessa métrica? Cara, no varejo é um conjunto de coisas. E quando esse conjunto ele é positivo, seu caixa fica bem positivo. Mas no varejo ali, a gente olha muito para markup, né? Então, a gente já tem o cheiro ali do custo fixo e variável ali da loja e a gente fala, porra, se a gente chegar no markup de 1.9 já não vai fechar a conta. E aí, só no feeling ali. Porque quando a gente faz o DRE, a gente sabe realmente do resultado real, né? Mas hoje no varejo no Brasil, a gente pega o custo fixo e variável versus o markup e faz o DRE, que para quem não sabe, é o demonstrativo de resultado, né? Sim. Essa invasão de empresas chinesas, isso você teve algum tipo de impacto? Fui lá conhecer o ano passado. Impacto positivo. É o rei da collab, caralho. E fiquei apaixonado, moraria fácil lá. Moraria na China? E trouxe 10 containers no ano passado, só de raiva. É isso, Cara, assim, fiquei apaixonado pela China, é um lugar maravilhoso, é bonito, é legal, as coisas acontecem, o bandido não tem arma e nem a polícia, um país de, sei lá, 1 bi de população, nem sei, não tem uma arma, não tem droga, cara, assim, é muito louco lá. A única coisa ruim na China só tem uma coisa, é a comida, assim. Alimentação. Pelo nosso paladar, né? Lógico. Claro, assim, eu conheci um cara que mora lá há 20 anos, brasileiro, ele fala, pô, já me acostumei, beleza. Mas eu sofri um pouco no rango, mas o resto, cara, o chinês, ele é muito trabalhador, né, cara? Ele vai pra cima, ele faz acontecer, tipo assim, vai sair negócio. Você não vai sair daqui, de uma maneira ou de outra vai sair, só se você não quiser. E eu acho isso muito legal, porque é o jeito que eu trabalho também, cara. Eu gosto de fazer negócio, e só não sai negócio comigo mesmo se a outra parte não quiser. Currículo fenomenal, que transmite muita versatilidade
e experiências de vida que realmente fazem a vida ser... vale a pena viver a vida, né? Então, assim, ela tem mais de 20 anos como cantora, já trabalhou também em peças teatrais, musicais do teatro, já atuou como repórter, ultimamente vem dedicando muito do seu tempo aí à consultoria, trabalha com temas muito relevantes para todo mundo, étnico-raciais, palestrante, escritora, já escreveu um livro sobre o tema também, formada em filosofia, fazendo uma pós-graduação em neurociência, mindfulness, assim, é muita coisa boa. Tem que respeitar o currículo, hein, Tem que respeitar. Tem mais, vou parar por aqui, porque o episódio inteiro, as credenciais dessa nossa convidada que vale a pena ser respeitado também, porque é uma preparação e é um nível de interesse e curiosidade que eu acho que todos devem ter, porque expande a mente e abre a mente para novos horizontes, novas possibilidades. Enfim, vamos apresentar a convidada de hoje. Família, para quem conhece ela mesma, para quem não conhece, eu tenho orgulho de apresentar a Nanza. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Ai, garota, axé pra gente, que maravilhosos. A gente tem programa para 10 anos aqui. Tem as fofocas de antes. Só os bastidores. episódio, a gente tá aqui, a gente ia até a noite aqui, só nos bastidores. Mas, pô, obrigado por estar no nosso convite. Bem-vindo ao podcast Fábio USA, tá? Obrigada demais pelo convite. Eu tô honrada demais, meninos, de estar aqui. Que lindo esse movimento de vocês, de se unirem para fazer isso acontecer, pra gente gerar reflexão, trazer uma galera interessante e principalmente para inspirar outras pessoas. Que eu acho que é isso que a gente precisa, porque a gente tá num mundo que fala de tanta coisa ruim e é um peso, né? E a gente se coloca dentro de uma realidade tão pesada. E quando a gente traz coisa legal também, histórias de vidas que às vezes são densas, mas que possam inspirar alguém a caminhar para frente, dar o primeiro passo, porra, aí a gente ganhou o game, né? Sim. E uma coisa que para mim eu acho muito interessante também na sua obra é que você sempre, nunca teve medo também de se posicionar sobre temas que são relevantes, né? Eu lembro que teve um álbum que você lançou que você falava de relacionamento abusivo, uma das músicas, né? E aí depois vem essa parte étnico-racial, e agora tem livro, não sei se a gente pode falar, dar um spoiler aqui, tem livro novo falando de saúde mental. Então, assim, são temas muito relevantes e importantes para todo mundo, né? E isso vem da onde? Essa fome de querer também meio que chacoalhar o povo para acorda, vive, né? Se evolui. Que artista, né? Começa daí, assim, eu acho que eu nasci artista, nasci comunicadora, sabe? E aí, conforme eu vou me transformando, a minha arte se transforma comigo, que é algo muito natural. A gente vai mudando, a gente vai melhorando, a gente vai ganhando conhecimento, principalmente maturidade com a idade, que eu sou uma jovem senhora de 42 anos, recém-completada. Então, assim, a gente vai mudando e essas transformações fazem muito parte de quem eu sou, né? Fazem parte do meu ser. E aí eu vou jogando isso pra fora. Em livro, em música, né? Em comunicação de alguma forma, sabe? Então, no início, né, eu fui cantora há 20 anos e aí eu decidi encerrar a carreira, tava cansada, eu acho que um pouco. Mas a música me deu, assim, muita coisa. O trabalho hoje que eu faço na BT veio da música, foi por isso que eu conheci a Mariana Nogueira, maravilhosa, minha boss. E assim, a música me levou pra Europa, eu morei fora, né? Então eu conheci o mundo, cara. Eu fiz um show em Londres, um show autoral em português. E cheio, e ninguém foi embora, eram 2 sets, ninguém foi... Então assim, eu tive coisas lindas na vida por conta da música. E aí nesse período, então, eu comecei a falar de coisas que eram relevantes pra mim, como relação abusiva, até porque se uma mulher... Cara, é raríssimo você ver uma mulher que não passou, infelizmente, porque a gente vive num país patriarcal, que é um país machista, que os homens são criados nessa condição de superioridade, né? Quando a gente começa uma brincadeira de, isso é coisa de mulherzinha, porra, isso aí é mulherzinha, é viadinho, né? E quando a gente começa umas brincadeiras assim, a gente tá querendo diminuir esse lugar do feminino, né? Tirar esse feminino desse homem que precisa ser masculino, que não pode chorar e que não pode demonstrar fraqueza e tem que ser o provedor o tempo inteiro, porque dividir uma conta, Deus me livre, que absurdo, né? E eu não acho mesmo, eu acho que a gente acaba reproduzindo o machismo nós mulheres muito por estarmos vivendo uma sociedade que diz isso pra gente o tempo todo também. Então, nessa condição, o homem que ele é o macho alfa, que ele é o hétero topzera, que ele, né, tem que, porra, é minha mulher, então não pode olhar pra minha mulher, vou ter que cair na porrada daquele maluco ali, né? Que maluquice, né? Então, as mulheres naturalmente passam por relações abusivas por conta dessa construção social que a gente está inserido. E aí, nesse contexto, eu fui falar um pouco sobre a minha vida mesmo. Esse disco, né, o meu primeiro disco, que é Bem-vindo ao Mundo Daqui, é um disco que fala sobre coisas minhas. Então, relacionamento abusivo, eu fiz questão de trazer... Na época, eu trouxe a Bia Arantes, maravilhosa atriz, impecável, mas eu não estava nesse rolê do letramento racial. Eu fui me letrar aos 34 anos. Que foi a minha reconexão com a minha ancestralidade. E aí, antes disso, eu trouxe uma atriz branca que era uma querida para mim, continua sendo, mas eu traria uma mulher negra.
Hoje eu olho, hoje letrada, eu olho e falo, a violência está em outro lugar para a mulher negra, mas o letramento veio depois, está tudo certo. E por isso eu fui fazer um primeiro livro e pesquisar depois, né, com o prefácio Lauretino Gomes, que chama Ainda Estamos Aqui, uma breve parte da nossa história negra. Então eu fui estudar a história do meu povo, entender. Então primeiro sai o disco, relacionamento abusivo e tudo que eu estava vivendo, e tarará, quase autobiográfico ali. Depois vem o livro, me letrei aos 34, vem o livro, junto com ele as palestras e a consultoria. Então, dei consultoria para muita coisa legal. Dona Beija tá aí na HBO Max, consultoria minha, com a Grazi Massafera. Eu faço filme, faço reality show pra caramba. Então, a galera me convida a falar porque eu tenho uma didática também. E eu acho que eu tenho uma coisa que é assim, a gente precisa dialogar, mano. Sim. A gente precisa falar. Ah, mas aí vai ensinar branco? Vou ensinar branco. Infelizmente. Eles deveriam saber, deveriam procurar saber, mas se não procuram, a gente precisa dialogar, cara, porque a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar a sociedade que a gente vive, fazer uma sociedade mais igual, uma sociedade mais segura para as pessoas pretas, né? Então a gente precisa falar. Então eu me abro para o diálogo de uma forma muito sincera, muito honesta e muito paciente também. De vez em quando eu dou uma de Malcolm X, dou uns botadão na cara, toma aqui, ó, a realidade. Mas no geral eu tenho uma paciência, eu acho que é sobre isso, né? A gente vai construindo um caminho. E eu decidi que a minha raiva toda que eu tive no momento em que eu aterrei para a minha ancestralidade, toda a raiva que eu senti do privilégio branco, eu transformei em didática, em estudo, em conhecimento, para passar adiante e dialogar com essa galera branca, sentar na mesa com eles e vamos falar. Né? E por isso eu estou chegando tão longe. E estou muito orgulhosa da minha trajetória. Então é isso, a arte ela vai se modificando. Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou atropelar um pouquinho aqui a cronologia que o Du gosta de usar, que é, vamos começar do começo. Mas eu queria perguntar, assim, recentemente, e nos Estados Unidos, assim, já tem alguns anos que a gente fala de equidade, diversidade, inclusão, esse tipo de coisa. E uma coisa que eu vejo acontecendo bastante aqui no Brasil agora. No mundo corporativo, você vê isso, essa busca por conhecimento, algo genuíno ou é só porque eu tenho que fazer porque tá na moda? Cleiton, todo mundo quer sair bonito na foto. É, né? Isso é uma regra. E o que eu sinto existem empresas sérias que querem fazer esse movimento porque entenderam, né, que é um movimento que vai trazer lucro, inclusive, para a empresa, que está ligado ao setor financeiro, né, principalmente empresas de cosmético, preto compra. A gente compra, a gente consome. E a gente não tem nunca um produto falando pra gente que maluquice é essa, né? Então eu vejo esse movimento de uma ou outra empresa, mas no geral, esse movimento de diversidade e inclusão, ele vem caindo ao longo do tempo nas empresas. Ele teve um ápice, né? Ele subiu, cara, que legal, vamos contratar, né? Teve empresa aí fazendo programas de trainee para negros, e é muito legal isso, né? Essa consciência, mas no geral, existe uma coisa que é assim, quando a coisa não te toca, meu irmão, quando ela não te dói, em algum momento ela vai passar, né? Eu acho que assim, quando a gente, como é que, na minha concepção, né, até no meu curso agora de neurociência e mindfulness eu aprendi o contrário, mas eu sigo com a minha certeza de que a empatia, ela é um sentimento que é construído. Ela não é inerente. Ninguém nasce empático a todas as causas do mundo, a todas as lutas, né? Então eu acho que a empatia ela se constrói à medida que você sofre alguma coisa e o outro sofre muito parecido. E aí vocês se unem para fazer esse caminho de luta, né, contra qualquer coisa que te fira. Ou você tem uma pessoa que se ame muito que passa por aquilo. Aí você também constrói uma empatia a partir daquilo. Pô, aconteceu com uma amiga que eu amo, né? Aconteceu. A gente vê aí o caso da Giovanna Eubank com o Gagliasso, né? E o Gagliasso já falou disso, acho, algumas vezes, que ele, caramba, eu não era antirracista, né? Eu era um cara racista. Até chegar minha filha. Por quê? São pessoas brancas e que agora, com a Titi e com o Blaise, entenderam qual é o rolê da mãe preta. Qual é o rolê da mãe preta sendo branca, né? Qual é o rolê da filha sofrer um racismo, isso te doer na sua alma porque é a sua filha. E aí a empatia nasce. E aí a causa ela chega para essas pessoas também. E é lindo de ver essa transformação. Mas, no geral, é um pouco... Eu esqueci bem a pergunta já. Não, a pergunta tá, das empresas, lembrei. E aí é isso, o que eu acho a gente teve esse acrescente, a gente teve esse ápice, a gente estava muito esperançoso de que tudo ia dar certo, mas a grande verdade é que as empresas acabam lembrando que as questões étnico-raciais existem, que a gente precisa falar sobre igualdade e equidade quando chega Novembro Negro. Sim. Que aí chega novembro, todo mundo, eita, vem palestrar aqui, vem não sei o quê, né? Mas que antes disso, a coisa se diluiu, né? Edu? E esse convidado de hoje, cara, ele pra mim, ele trouxe, na verdade, pra internet algumas características que pra mim, assim, fazem do brasileiro um povo muito especial, né? Bom humor, resiliência e amor. É verdade. E foi através desse amor pela sua família
e pelo Vasco. Já vou avisando, aqui é Puta, aqui é treta vascaíno, aqui. caraca. É, quando irmão Santista aqui, tu tá ali, né, velho? Mas assim, enfim, através desse amor pelo Vasco, pela sua família, em especial ao seu filho Zezeu, e o conteúdo de qualidade que ele criou, ele foi abrindo portas e gerando oportunidades, né? Ele já foi aí comentarista esportivo e apresentador do SBT Esportes. Hoje ele é apresentador da N Esportes, do programa Deu Jogo. Família, você tá ligado quem é, né? O homem tá aqui. Para quem conhece ele mesmo, para quem não conhece, eu apresento o Wallace Neguerê. Wallace, bem-vindo ao podcast com a ABC. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá, mano? Satisfação toda minha. E tá com vocês nesse papo descontraído e falar da vida, né? Que é o mais importante. É verdade. A gente poder colocar na cabeça da molecada que tudo é possível. É importante. E é legal, assim, isso tem muito a ver com o nosso projeto também, a sua história, a sua trajetória conta muito disso, né, cara, assim. Mas, assim, só pra deixar você ciente, esse lado aqui é o lado da paz do sofá. Lado da paz? Ali é um corintiano maluco, eu falei de Vasco. Pô, tô devendo o Corinthians, né? Pô, tá difícil. Domingo eu vou pegar ele. Ele vai estar lá. Vai. Pô, não é possível. Vou ter que dar essa porrada. Tem jeito. Você vai ou não? Não sei. No dia eu vou ver. Eu vou ver como vai estar, né? Como vai estar o tempo, né, velho? Vamos ver. O episódio está sendo gravado, mas assim, esse fim de semana vai ter Vasco e Corinthians. E aí vamos começar a treta aqui já. Mas antes, Neguerê, posso chamar de Neguerê? Pode chamar de Neguerê. Neguerê, mais fácil. Como é que foi esse rolê? Como é que foi assim entrar no espaço de internet? Que assim, eu acho que o legal da internet hoje, da tecnologia, eu trabalho com tecnologia, né, que abre muitos caminhos que antes a gente não tinha oportunidade, né? Assim, por exemplo, você mesmo começou gravando vídeo lá, expondo a sua paixão pela sua família, pelo Vasco, mas como surgiu a ideia de fazer isso? Meu velho, é sorte, irmão. Assim, nunca imaginei que isso iria dar certo. Tanto que eu não trabalhava com internet. Uhum. Eu tinha meus outros negócios e a gente viralizou em 2019. E, porra, tava nem aí, cara. E xingava. O cara não dependia daquilo. Ali era minha opinião. Pô, a parada era minha. E aí, cara, a gente vai levando. Você vê, o pessoal acha que a internet, o algoritmo ajuda, tá? Mas eu coloco 50% de sorte. Um vídeo que eu sempre fiz, eu fui buscar meu filho no colégio, né? Passei na casa da minha mãe, peguei um biscoito pra ele, no caminho engarrafa, bato no biscoito, dou um tapa nele, ele chora, o vídeo viraliza. Olha que loucura, velho. E aí meu telefone descarrega, né? Aí, quando eu chego em casa, um amigo liga, cadê o... Tá aí? Tá, acabou de chegar. Pô, ele não tá vendo como é que tá o Twitter dele, não? Irmão, explodindo já. Caramba. O vídeo já indo. E vai. Eu falei, não vou parar, né? Vou começar a resenhar, vou começar a fazer... Mas assim, do mesmo jeito, meu velho. Claro que quando você não tem experiência, você não tem assessoria, você não tem nada, você comete erros, entendeu? Normal. E é o gatilho que o inimigo quer. Sim. Pegar o teu erro. Pra poder... E, começou, irmão. Hater pra cá. Até aprender. É mesmo. Muita porrada, irmão. Como eu sou da resenha, né, meu velho? Eu conseguia contornar ali e tal. Mas foi um deserto. E aí... Veio as turbulências, né? Eu falei, mano, cara, pegou. E agora? Eu não sabia nem dar preço. Era pandemia, né? Antes 19. Pra você ver, cara, teve uma ação que o Vasco estava fazendo com um banco. O banco me procura para poder fazer ação. Eu falei, cara, tanto. Eu poderia, dinheiro bom, carvão bom. Falei, eu não vou pegar esse dinheiro porque meu time tá caindo, irmão. Como é que eu vou rir da desgraça do meu time? Não vou aceitar, não. Me arrependi. Devia ter aceitado. Devia ter pego, hein? Falei, mas não. Mas aí a paixão falou mais alto, né, cara?
E aí as coisas foram se construindo naturalmente, sem pressão, sem atropelar ninguém. Até então não precisava da internet, não precisava. Mas depois tive que recorrer à internet. Cara, antes mesmo assim da sua trajetória nesse mundo virtual, como era a sua história? Como foi o Wallace quando moleque? A trajetória de vida, trabalho, até cair para esse mundo de internet? E aí, pera só um pouquinho. Vou pegar um gancho na sua pergunta. O homem jogava bola também. Vamos fazer aquele teste com ele ou não? Não, tem que Vamos fazer, o né? teste? Tem que fazer. Vamos ver então. Aqui desse lado tem 3 pessoas. 2 batia bem na bola. 1 não sabia nem correr. Esse olho clínico aí. Quem você acha que é o que não sabia nem correr aqui? Pô, eu acho que eu vou em você. Você já olhou? É isso. Eu acho que eu vou em você. Talento, né, meu irmão? Pô, não tem como. Pelo andar a gente sabe. Pô, não dá. Vai, vacilão. Foi pra vai. tecnologia. Ó, Aqui, meu irmão! Aqui! ele não sabe chutar. Não é possível. Não, eu prefiro o basquete do que o futebol, viu, velho? Tá bom, mas, pô. Basquetinho, mas, pô, vai ter tamanho, né? Mas vou te Na falar. zaga, né, pai? Ali, né? Um zagueirinho, um volantezinho, né? Cara. Duro. Não sabe, nada, zero. Zero? Zero, Nem pra brincar, nem pra nada. Era o último a ser escolhido, tá ligado? Só aqueles caras que levavam o uniforme, a bola, e ninguém escolhia ele. Ele levou pra resenha. Era, preparar o churrasco e tal. O papo de mentiroso é o melhor que tem, cara. É isso, entendo. Desculpa o parênteses aí. Mas o Wallace, ele foi um bom filho, né, meu velho? Foi um cara bacana que não sofreu nada na vida, né? Graças a Deus, meus pais e meus avós, eles sofreram por mim, né? Que quando você pisa em Brasília é uma cidade um pouco complicada, né? Para você criar filhos negros, né? E em ambientes que, porra, antes não tinha entrada de pessoas negras e você tá indo ali e o preconceito, ele fere, ele machuca, né? Pô, ele mata. E aí o sofrimento dos meus ali, dos meus pais, fizeram com que eu me tornasse uma pessoa com conhecimento de classe, sabe? Me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Não sou eu, mas o meu irmão, a nossa educação, o que eu passo pro Zezéu, tudo não tiro nenhuma vírgula. Eu até brigo com a minha mãe. Pô, mãe, na boa. Tu me esculachava até certo. Pô, vou dar uma dura no Zezéu, tu se mete. Pô, fazer meu neto. Eu falei, porra, tudo bem. É vó, né? É vó. E aí eu cresci ali, de peito aberto, né? Pô, sem baixar a cabeça, transitando em todos os lugares, mas o meu povo é a periferia, irmão. Eu sempre transitei na parte que não tinha favorecimento, né? No gueto. Eu gostava daquela galera de andar descalço, sem camisa e, pô, soltar pipa, jogar bola, e era ali, né? Então, eu tive uma boa educação, estudei em bons colégios, né? Certo. Eu sempre usei as melhores roupas, os melhores tênis. Que legal. Era necessário. Para aquele momento ali da minha vida, do ciclo que eu vivia, eu precisava, né? De andar bem. Porque eu cresci com aquele paradigma. Cuidado, hein? Pô, não bota a mão em nada, que tu vai ser confundido com ladrão. Né? Já pegou isso? Teu pai falar? Ó, não anda correndo no shopping, não. Porra, não passo isso pro Zezéu, não, cara. Não passo, porque isso aí, tu carrega uma parada contigo. Que nem sua, né? Que, porra, cara, tu não pode fazer nada. Tu sai da esquina, que tu, porra, tu vai levando aquilo ali. E eu tenho esses gatilhos, né? E eu passo pro Zezéu algumas coisas, mas de uma forma diferente. Pô, tu vai dar desarrumado, cara? Não, tu pode ir do jeito que tu quiser, mas, porra, tu não tem necessidade. Às vezes tu quer botar o chinelo porque tu é o Zezéu, tu pode. Vamos lá. Mas não tem necessidade. Verdade. Ao invés de eu falar pra ele, não é de chinelo, não, tu pode ser confundido com ladrão. Nem sempre quem tá de chinelo é ladrão, porra. Sim. Entendeu? Nem sempre que tá de bermuda é ladrão, é o estereotipo que colocaram. E aí eu sempre ali, ó. Nunca me colocando menor que ninguém. A porta não vai abrir, não, eu vou arrombar. Então abre que eu... Primeiro eu tô pedindo pra entrar.
Se não abrir, eu vou entrar força, entendeu? Pô, não tem como. E assim foi crescendo o Wallace. E graças a Deus, tô aí, né? Vivo, contariando as estatísticas. Hoje, eu não sei nem como começar. Eu ia começar na humildade, mas não dá. Porque, sabe por que não dá? Eu achei que eu viajava, hein? Eu achei, hein? Eu ligo, o Du é cheio de querer ser viajante. Você, aí, Du, o que você fez esse fim de semana? Fui pra Viliara. Espera se você conhecer o homem. O homem tá no Guinness Book, certo? Opa, aí. Assim, é a pessoa que viajou o mundo mais rápido. Todos os 196 países em 2 anos e 42 dias. Hoje ele é empresário, empreendedor, escritor. Assim, olha isso aqui, ó. E o mais bonito de tudo isso... os passaportes do homem. Só isso. Brincadeira. Mas assim, o mais bonito de tudo isso, assim, é que é uma história de inspiração que começa aqui, né? Uma coisa que é muito importante para todo mundo que tem um sonho, né? Essa ideia de nunca desistir dos sonhos. Então a gente está aqui hoje, tem toda a honra de receber, família. Para quem conhece, é ele mesmo, o homem está aqui. Para quem não conhece, te apresento com muito orgulho, Robson Jesus. Robson, obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço o convite. E não tem como não começar a falar sobre isso, né? Não, viajou o mundo inteiro. Aí, desafio. Vamos colocar o desafio. Viajou todos os países do mundo. Mas a pergunta é: conhece Carapicuíba? Conheço, pô, quase. Eu sou de Osasco, do lado. Eu conheço mesmo, então é certificado. Vai ganhar alto Guinness agora. E o cara chegou aqui, você gosta de viajar? Pô, eu gosto de viajar. Falei, não tanto quanto você, né, meu irmão? Mas eu tô aqui, né? Não é parâmetro, né? Mas eu viajo, faço as minhas viagenzinhas. Mas eu acho da hora, assim, aí até para apresentar o Robson, assim, que quando você viaja, cara, você conhece, e não precisa, assim, mesmo no Brasil, cara, tem tanta cultura, tem tanta identidade, assim, que a gente pode não só conhecer, mas também você abre a mente dentro desse processo e você acaba desenvolvendo perspectivas diferentes e mais completas sobre a vida, né? Então eu queria que você, Robson, assim, começasse falando um pouquinho sobre isso. O que despertou? Você sempre teve essa ideia de querer conhecer outros lugares? O que despertou isso em você? Cara, quando eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, eu trabalhava no mercadinho perto da minha casa. E eu lembro que eu ia pro mercadinho de manhã, pra escola à tarde, e eu voltava pro mercadinho à noite. E a gente sempre foi muito pobre, cara, muito, assim, quando eu falo de pobreza, de chegar na situação de dividir cama de solteiro com 2 irmãos por muito tempo, de ficar rezando para ter o que comer no dia seguinte. Meu pai tinha me abandonado, eu tinha 5 anos de idade, e ali eu no mercadinho para ajudar a minha mãe, ganhava em torno de uns R$120 por mês, uma parte ia ajudar para ela e outra parte acabava pano doce, bolacha, que até mesmo ainda era criança. E dentro do mercadinho eu ficava ali empacotando o frango e olhando aquelas figuras. Eu ficava olhando o urso, ficava olhando o avião, um dia eu vou andar de avião, ficava olhando a neve, um dia eu vou comer neve, não é nem ver neve, eu queria comer neve, meu sonho era comer neve. Só que é um sonho quase que impossível, muito, muito distante da minha realidade social. Cara, acho que isso nunca vai acontecer. Só que aquele sonho guardado aí no coração, né? É distante, mas ele estava no cantinho ali guardado. E agora, final de pandemia... acho que na pandemia como um todo, assim, foi um momento muito difícil para todo mundo, e para mim também. Eu perdi 2 pessoas muito queridas, pessoas que eu amava, pessoas que eu admirava, pessoas sonhadoras, e aquele momento fez com que eu parasse tudo que eu estava fazendo e tomasse uma ação, uma atitude ali, sabe? Foi onde eu tomei uma atitude de me mudar para os Estados Unidos e estar perto de uma amiga minha que a gente estamos sempre muito juntos, e ela começou a me despertar esse sonho novamente de criança, de quando eu falava de que queria conhecer aqueles países. E aí ela fez uma pergunta que mudou minha vida. Ela fez uma pergunta, ela fez uma provocação com aquela pergunta, e aquilo mudou. Qual foi a pergunta? Pelo amor de Deus. Ela falou, Robson, por que você não visita todos os países do mundo? Só que o nome dela é Jéssica, só que a Jéssica, ela falou assim, com a verdade, com a energia, olhou assim no fundo dos meus olhos, igual vocês estão me olhando, igual amigo de verdade, e olha, sabe? Sim. E fala assim, cara, vai lá visitar todos os países do mundo. Na época eu falei, cara, não, tipo, eu dei risada, kkkk, mas e se eu visitar todos os países do mundo mesmo? E se eu fizesse esse sonho? Aí comecei a sair da casa dela,
liguei para um amigo meu aqui no Brasil, o Ricardo. Eu falei, Ricardo, você topa aí a gente fazer um projeto de conhecer todos os países do mundo? Ricardo, como assim? Eu falei, cara, a gente vai fazer um projeto assim, a gente vai tentar ganhar dinheiro em algum lugar, isso, aquilo. E o Ricardo falou, topo, vamos fazer amanhã um brainstorm, que era uma chuva de ideias, e vamos ver o que vai dar. E a partir dali foram 8 meses planejando a viagem. Caramba. Caracas, velho. Qual foi o primeiro país? Eu comecei pela Tailândia. Eu fui pro Sudeste Asiático, exato, por 3 motivos eu fui pro Sudeste Asiático. Primeiro, porque era mais barato o Sudeste Asiático. Tailândia, exemplo, é um dos poucos lugares do mundo que o nosso real vale alguma coisa. Segundo, pela distância. Normalmente, a galera aqui do Brasil que sai para visitar todos os países do mundo, eles começam ou pela Europa ou pela América do Sul, porque é mais perto. E tem a questão do idioma, então qualquer coisa deu BO, deu ruim, o cara já volta pro Brasil e tá mais fácil. Aí eu falei, não, eu vou começar pelo mais longe. Eu já vou atravessar o mundo. Porque se der, mas eu começo pelo mais difícil, vou vindo, a tendência é quando eu estiver mais cansado, eu já tô mais perto, entendeu? E o terceiro, por causa do idioma, porque eu sempre tive um inglês muito ruim. Então eu falei, cara, meu inglês é ruim, eu vou pra um lugar que o inglês também é ruim, porque ruim por ruim, todo mundo vai se entender. Todo mundo se comunica, e é batata, na Tailândia tem um inglês ruim do caramba da galera, e todo mundo se entendia, dava tudo super certo, tá? Da hora. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse projeto, ele muito se conecta com a sua história. E sua história é muito parecida com a nossa, né? Guardada as proporções. E todos nós aqui, nós tínhamos sonho de conhecer o mundo, de viajar, e meu sonho pessoal era conhecer a Disney, entendeu? E aí o que acontece? Só que a nossa realidade era extremamente distante, né? Era muito difícil você conseguir isso daí. E aí o Clayton, né, que era meu amigo de futebol, vai para os Estados Unidos, ele começa a vida lá, e o cara, eu tenho que viajar. Só que era uma coisa muito distante. E aí, quando eu consigo viajar para os Estados Unidos, não foi minha primeira viagem internacional, mas eu chego e fui para Disney, vejo aquele lugar, começo a chorar, tal, cara, muito louco. E só que assim, por eu ter uma história social muito ruim, né, economicamente, socialmente, eu só queria pertencer, manja? Eu queria pertencer e falar, pô, tô nos Estados Unidos, olha aqui, eu venci. Só que assim, não venci nada. Foi uma barreira complicada, uma conquista, né? Mas assim, eu queria pertencer, não era pra degustar, entender culturalmente, eu só queria pertencer. Agora vem minha pergunta, depois de toda... Dentro dessas viagens, você já se perdeu por essas questões sociais, eu não digo geograficamente, mas como um ser, aonde que você conseguiu se localizar dentro do ser Robson, dentro da sua alma? Tá. Eu até conversei com vocês aqui nos bastidores, que eu lancei o meu livro em janeiro, eu já li ele 3 vezes. E por que eu faço isso? Tem alguns motivos. Um dos motivos é exatamente esse, lembrar quem sou eu, da onde eu vim. Porque eu me perdi. Quando eu voltei pro Brasil, eu me perdi aqui no Brasil no sentido, assim, de abundância, de oportunidades, sabe? Famoso e tal. De viagens mesmo, porque igual você falou, essa aí nunca foi nossa realidade, pô. Mesmo que a gente tá fazendo, a gente sabe que isso aí não é a nossa realidade. Então, chega um dia que eu tenho que voltar pra casa. E eu não queria aceitar, pô. Eu falei, não quero voltar pra casa não, quero continuar viajando. Aí, só que eu tava em casa, então, porque pra mim, nos últimos 3 anos, era muito comum eu acordar cada dia num país diferente, numa cama diferente, num hotel diferente. Então, isso era ali acomoda o ego, né? Tipo, quase com uma motivação ali, sabe? E aí, quando eu cheguei em casa no Brasil, eu acordei a primeira noite, a segunda noite, a terceira noite em casa, aí comecei a dar aquela ansiedade. Então é muito doido, porque hoje eu sei e falo com uma certa propriedade o que um dependente químico ou um dependente alcoólico o cara sente. Porque eu virei um dependente da viagem. Entendeu? Então, tipo assim, independente meu de não querer aceitar, falar, não quero viajar, de fazer terapia, de ficar. Eu fiquei 7 dias assim que saí da cama, pô. Me perdi total. Caraca. Me perdi. Então, é muito. Por isso que eu leio o meu livro muito, porque meu livro ele mostra exatamente de onde eu vim, quem sou eu, tudo que eu fiz, da onde que eu saí, como eu saí do ponto A pro ponto B. Como que eu faço até hoje para criar minhas próprias oportunidades, que nada é fácil, que nada bate na porta da minha casa, sabe? Sei. Então, o livro faz eu relembrar todo dia isso. Todos os dias eu leio meu livro. Todos os dias. Para não cair mais no esquecimento, igual eu deixei cair em janeiro do ano passado.
E de onde vem esse despertar de consciência? Em que momento, assim, veio isso? Falei, pô, ao invés de... eu tô me baseando pelo que eu sou, né? E, Claro. pô, distante, né? Onde veio esse despertar? Onde falou assim, pô, eu devo ser grato, e de onde eu saí para onde eu tô, devo ser grato, e eu tô sendo ingrato em relação a isso. Onde veio o seu despertar de consciência em relação a essa depressão que você... E isso veio, acho que... Desde pequeno, eu sempre fui um cara que eu cavei minhas oportunidades, desde pequeno. Eu nunca aceitei a dificuldade na minha vida, nunca. Por isso que hoje... Vocês vão perceber, algumas falas minhas aqui, que não tem quase que nada impossível dentro do meu coração. Eu falei pra vocês, com 15 anos já trabalhava, já tinha meu primeiro emprego. Com 15 anos eu comprei minha primeira moto. Eu falei pro Jorge, pro amigo meu, cara, compra uma moto pra mim, pra ajudar mais minha mãe. Eu compro. Falei, sério mesmo, o cara foi doido e comprou uma bis pra mim. Aí eu comecei a entregar a pista, ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava no mercadinho. Beleza. Com 18 anos, minha mãe sempre falava em casa, pobre tem que ter casa própria, pobre tem que ter casa própria. Eu não entendia muito bem o porquê, fui pesquisar e eu descobri um programa habitacional do governo, no qual ele dava subsídio pra você financiar a casa. Sim. Aí o que eu fiz, catei minha moto, desde a entrada, e comprei meu primeiro apartamento com 18 anos. Olha. Com 26 anos, eu fui eleito o gestor mais jovem do maior complexo hospitalar público da América Latina. Eu entrei lá como atendente no hospital, fui galgando posições até eu virar gestor geral de operações do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E fui eleito o gestor mais jovem do maior complexo hospitalar público da América Latina. Isso com 26 anos de idade. E com 35 eu já tinha zerado todos os países do planeta. O que todas essas histórias têm em comum? Essa questão de não aceitar as dificuldades, aqui todo problema tem uma solução, que é possível a gente realizar nossos sonhos, que a gente não pode aceitar o inconformismo, sabe? Tipo, não dá pra mim, é difícil, é que sou pobre, é questão racial. Não, tudo dá, sabe? Às vezes demora um pouco, pra uns às vezes é um pouco mais rápido. Pô, ele foi mais rápido nos Estados Unidos, mas talvez pra você... O time é um pouco diferente. Sim, exatamente. Só que dá pra você ir também. Hoje você viu que dá pra você ir. Você já foi pra Disney. Quantas vezes você já foi pros Estados Unidos depois da Disney? Entendeu? Então é isso. Só que às vezes no time é diferente. O time é diferente do dele, entendeu? Então é isso que eu fui aprendendo a aceitar na minha vida. Que o time das pessoas é diferente, mas que dá pra mim também. Entendeu? Só que a gente precisa acabar a oportunidade. Não é fácil, sabe? A gente tem que toda hora ficar batendo na porta, insistindo. Não é o 1, 2, 3, 4, 5, 6 não que faz eu desistir. Não é. Então, tipo assim, tem dia que eu te juro por Deus, eu ganho 10, 12 nãos, em um dia só. Mas pode ter certeza que no dia seguinte vai rolar algum sim. Às vezes é um sim que eu preciso. Eu só preciso de um sim, às vezes. Mas acho bonito o que você está falando, porque muitas vezes quem vem de uma situação desfavorável e é uma pessoa que, assim como qualquer outra pessoa, você nasce com a mente curiosa, você quer conhecer, você quer sonhar, e aos poucos, assim, meio que a sociedade vai minando, vai sugando isso de você, tirando isso de você. E aí essa resiliência que você demonstra na sua fala é importante pra gente continuar lutando a luta boa, né? Pra não desistir. E eu acho que muita gente que tá ouvindo isso aqui hoje, a sua história de vida, vai se inspirar muito, porque tem muito disso, né? Hoje em dia é fácil você vir aqui, e pra quem tá ouvindo, você, o cara viajou 196 países, mas não sabe também da dificuldade do rolê que você teve que percorrer pra chegar onde você chegou, né? Exatamente. E achei bonito, assim, o livro acho que vai falar muito sobre isso também, porque assim, é muito inspirador, cara, é muito inspirador. E eu quero falar de viagem. Eu quero falar de viagem também. Que a gente já chegou na Tailândia, né? Calma. Grana, cara, como que foi isso? Por exemplo, surgiu o sonho, surgiu a vontade, aí entra a questão financeira. Primeiro, qual que é o valor total e como que você conseguiu fazer essa composição aí? Tá, vou começar de trás pra frente, então. Como que eu consegui a composição? Se puder falar nos... de números também. Tudo isso tem no meu livro, é muito aberto isso. E assim, antes que as pessoas perguntem, não, eu não sou herdeiro, não sou filho de herdeiro, não sou milionário, ao contrário, sabe? Gostaria. Quando eu decidi visitar todos os países do mundo, a minha primeira atitude foi começar a vender as coisas da minha casa. Então eu vendi sofá, eu vendi televisão, eu vendi geladeira, eu vendi micro-ondas, eu vendi uma moto que eu tinha. Uma motinha. Minha mãe pensou que eu tava usando droga, falou, meu filho tá comendo com droga, porque começou a vender tudo de cara, vendi mesmo. Eu pedi exoneração do hospital, então eu tinha 10 anos de funcionalismo público, eu pedi exoneração. Cara, você tá funcionário público, velho. Peguei aquele monte de dinheiro e joguei em cima da mesa.
90 mil reais. Falei, uau. Minha viagem tava orçada a R$500 mil. Falei, beleza, agora só falta 410. Aí, beleza. Aí eu comecei a viajar com pouco dinheiro mesmo. Aí eu dividi. Claro que a gente fez toda uma projeção, né? A gente colocou como a gente poderia ganhar dinheiro. Quando eu falo gente, aí o Ricardo. Então o Ricardo ele fez muito. Ricardo foi seu guia. O Ricardo foi meu sócio, meu irmão, meu brother, foi o cara que pegou da minha mão e acreditou em mim. E ele falou assim, ele ficou aqui no Brasil e falou assim: vai lá que eu vou tocando por aqui. Então eu ia tocando na estrada e tocando nos bastidores. Que legal. Isso foi muito importante, porque eu sempre falo nós, referindo a ele. Sim. E aí a gente começou a fazer a projeção como eu poderia ganhar dinheiro viajando. Colocamos todas as fontes de rendas que eu podia ganhar dinheiro online. E aí eu comecei dividindo o quarto com 20, 25 pessoas na Tailândia, na Índia. Pô, tu voltou da Índia agora. Tu sabe do perrengue, imagina dividir quarto com 20 lá na Índia. Deus só comendo fast food, McDonald's pra economizar grana, sabe? Perrengue mesmo. Mas indo ali, tipo, todo dia pensando. Pô, pensando e também agindo. Porque só pensar não é suficiente. Só planejar não é o suficiente. Qual que é um dos meus diferenciais? Eu executo, eu testo muito. Então a gente fez uma lista e eu ia testando. Pô, comecei escrevendo e-book, comecei fazendo tradução juramentada, comecei fazendo fotos, tudo que eu poderia fazer dinheiro online, dando mentoria, dando consultoria de como vender, de como viajar. Comecei dando palestra para igreja e escolas públicas de graça. Então tudo que era opção, eu comecei testando. E aí comecei a testar também a profissão de ser influenciador digital. Só que detalhe, eu já vou chegar na resposta já. Eu preciso contar esse contexto para vocês entenderem os porquês. Tá em casa. Quando eu escolho ser influenciador digital, eu preciso fazer o quê? Me comunicar. Só que eu sou um cara que eu tenho um português totalmente limitado. Vocês vão perceber aqui na minha fala também. Porque o meu português é português de quebrada, português de bando, português da, sabe? Tá em casa. Escola pública, sabe? Mesmo tendo, tipo, 2 formações, eu tenho pós-graduação, hoje eu tenho MBA, hoje eu tenho certificação nos Estados Unidos, eu sou PMI. Então, mesmo com toda esses títulos, eu sempre fui um cara de português limitado. Eu hoje falo 4 idiomas, sempre com português. Então, quando eu vou para as câmeras, em virtude de ser influenciador digital, cara, eu era muito acanhado, eu falava muito mal, tímido. Eu tinha 400 pessoas no meu Instagram, quando eu comecei minha viagem. Então eu chegava na Tailândia, meu país número 1. Tailândia é linda, você já foi pra Tailândia? Já foi, pô. Pô, eu lá em Koh Phi Phi, lá, praia linda, tal, um paraíso pra quem conhece aí, quem não conhece, depois dá um Google aí, é lindo, ou vai lá que merece. Vale a pena. Aí eu pego o celular e começo. Gente, olha essa praia, que linda. Olha isso. Legal, né? Praia, lindo. Tailândia. Só que detalhe, eu tava filmando a areia, não fumava lá. Aí chegava eu só postava no dia seguinte, o cara, pô, levou o celular. Que merda você fez aqui, pô? Aí, mas eu fui indo. Comecei em 772 dias, que dá 2 anos e 42 dias. Eu gravei quase que todos os dias. Eu fiquei sem gravar 4 vezes, em 772 dias. E essas 4 vezes foi proposital, porque eu usei uma técnica que a gente chama de tela preta no Instagram, que é uma técnica onde você fica 24 horas sem postar nada. Após as 24 horas, o algoritmo ele entrega de 5 a 10 vezes mais para o seu público. Ele entrega mais pessoas. Ele alcança 5 vezes mais do seu público. E aí, quando eu ficava 24 horas, eu postava uma tela... Meu primeiro post era uma tela preta, escrito bem assim: gente, estou entrando no Afeganistão. Ore por mim. Que de fato eu pedi a oração mesmo. Mas, se você acha que mais pessoas precisam acompanhar essa realidade que eu vou mostrar agora, aquele país dominado pelo Talibã, printa a próxima tela e me marca. Então a segunda tela já era uma tela para a pessoa printar a tela e postar ali, que era com o meu arroba. E quando ele postava, eu chegava a ganhar num único post, tipo, 20 mil seguidores. Caralho! Entendeu? Então, tipo, só que, Rob, você faz isso sempre? Não. Porque isso fazia quando era quando era o momento certo mesmo. Você queria comover o público, se conectar com o público. E eu usava essa estratégia. E aí deu certo, pô. Daí eu fui crescendo nas redes sociais, daqui a pouco o Richard da Seleção Brasileira, o Fred, o Alok, o Marcos Mion começou a compartilhar meus vídeos. Aí comecei a crescer, aí eu assumi de fato a profissão como influenciador digital. Daí uma marca veio e falou: Robson, eu te dou R$1.000 pra você fazer um vídeo. Eu falei, caramba, tá fazendo vídeo de graça. Os caras querem dar R$1.000, pô. Aí eu comecei a levar a sério. Então, a partir do momento que eu vi que o negócio era sério, eu comecei a pegar meu Instagram e no meio da viagem, tudo isso, tá? Eu comecei a tratar ele como uma empresa, e aí eu comecei a monetizar. Depois de 11 meses, eu tinha feito meu primeiro R$1 milhão.